Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 01. Cavaram um buraco no local vazio a meio da colina e enterraram ali os ossos envoltos num pano branco. Depois colocaram uma pedra por cima, do tamanho exato para que ainda pudessem carregá-la. Na pedra gravaram o nome dele. Em seguida, esculpiram o símbolo da lua crescente dos soldados voluntários, pintando de vermelho. Recruta ou não, ele ainda era um soldado voluntário, e o túmulo de Manato ostentaria a lua crescente vermelha a que tinha direito. Olhando em volta, viram outros túmulos com a lua crescente vermelha, alguns com a tinta começando a descascar. Muitos soldados voluntários dormiam ali, naquela colina. Haruhiro olhou para a torre no topo da colina com ressentimento. Ele e os outros tinham saído daquela torre. Quando foi isso? Deve ter sido há menos de um mês, mas parece que faz muito mais tempo. Saímos daquela torre. Sério? Não consigo ver nenhuma entrada ou saída. Onde e como saímos de lá? Não sei. Não importa. Nada mais importa. 50 moedas de cobre no crematório, 50 para o jazigo. Uma moeda de prata no total para o enterro. Uma pessoa morreu e custou apenas uma moeda de prata. Haruhiro pagou, mas não tinha certeza se deveria. Manato carregava 7 moedas de prata e 21 de cobre. Queimaram suas roupas junto com ele, mas restaram alguns de seus pertences, como seu cajado e sua mochila. O que devemos fazer com isso? Precisamos fazer alguma coisa com isso? Não quero nem pensar nisso. É muito trabalhoso. Manato está morto. Ele está realmente morto. Faz menos de um dia. Quando levaram Manato ao crematório ontem, o gerente disse que estavam fechados naquele dia e que deveriam voltar logo pela manhã seguinte. Sem saber o que fazer, retornaram ao templo, onde o mestre Onin se ofereceu para guardar o corpo até a manhã seguinte. Contudo, não conseguiram simplesmente abandonar Manato. No fim, passaram a noite em claro, cercando o corpo de Manato, que havia sido deixado em um canto do templo. Certo, nenhum de nós dormiu. Talvez eu tenha cochilado um pouco, mas não dormi direito. É por isso que meus pensamentos estão meio confusos. Mesmo estando todos aqui sentados em frente ao túmulo de Manato, a ficha ainda não caiu. Até mesmo sentar era demais para Shihoru, que estava exausta de tanto chorar. Ela estava curvada no chão, apoiando o corpo com os braços. Yumi olhava fixamente para o céu cruelmente azul, talvez à procura de pássaros. Moguzo havia encolhido seu corpo enorme, transformando-se em uma bola, com o olhar perdido no vazio. Diga alguma coisa, Hanta. Por que você ficou quieto esse tempo todo? Se você não falar, quem vai falar? Tudo bem, tanto faz. Faça como quiser. Haruhiro arrancou um pouco de grama do chão. É estranho, sabe? Isso é simplesmente estranho. É, não é? Gente? Hanta se virou para Haruhiro, mas não disse nada. Ele parecia abatido. Sabe, Manato disse uma vez Haruhiro jogou a grama fora. Isso é como um jogo. Eu pensei a mesma coisa. Mas que tipo de jogo? Não sei. Mas isso não é um jogo, afinal é outra coisa. Tem algo estranho aqui, com certeza. Isso é uma besteira. Só besteira. O que Haruhiro queria dizer? O que ele estava tentando dizer? Que horas eram? Já passava do meio-dia. A noite devia estar chegando. Havia um sino em alterna que tocava a cada 2 horas. Uma vez às 6 da manhã, 2 vezes às 8, 3 vezes às 10, e assim por diante. Quantas vezes ele havia tocado da última vez que o ouvirá? Ele não conseguia se lembrar. Hanta levantou-se lentamente. Vou embora daqui. Aonde você vai? Perguntou Yumi, mas Hanta apenas deu uma risadinha, aparentemente tendo sucumbido ao desespero. Isso importa mesmo? De qualquer forma. Ficar aqui para sempre não vai adiantar nada. Não podemos fazer nada por ele agora. Mesmo quando Yumi gritou seu idiota, para ele, Hanta não respondeu. Isso não era nada típico dele. Hanta vai nos deixar, pensou Haruhiro, que correu atrás dele. Moguzo foi com ele. Haruhiro parou por um instante, virando-se para olhar. Yumi estava abraçando Shihoru pelos ombros. Ela olhou para ele e assentiu, ou talvez balançou a cabeça negativamente. Era difícil dizer a distância, mas eles ficariam ali mais um pouco. Era o que ele achava que ela estava tentando lhe dizer. Será que a Shihoru vai ficar bem? Aposto que ela está em choque. Provavelmente até mais do que eu, porque tenho quase certeza de que a Shihoru era apaixonada pelo Manato. Hanta parecia estar planejando voltar para a Alterna. Haruhiro estava prestes a perguntar para onde ele ia, mas parou abruptamente. Não importava muito. Antes de chegarem à rua Flower Garden, no bairro Norte, o sino tocou 7 vezes. Já são 18 horas, não é de admirar que haja tanta gente na rua. Hanta entrou numa taverna grande. Havia uma placa na frente identificando-a como Taverna da Cherry. Haruhiro conhecia o nome e sabia que era um ponto de encontro de soldados voluntários, mas só a tinha visto por fora. O Manato vinha aqui para coletar informações às vezes, certo? Eu deixava tudo por conta dele. Para tudo e qualquer coisa, era sempre o Manato. Eu não fazia nada. Só seguia o Manato, fazendo tudo o que ele me mandava fazer. Lâmpadas penduradas no teto iluminavam fracamente a espaçosa taverna. A Taverna da Cherry era realmente um lugar grande. Não tinha apenas um andar, havia também um segundo andar, e um teto aberto sobre cerca de metade do estabelecimento. Ainda não estava lotada, com menos da metade das mesas ocupadas, mas, mesmo assim, provavelmente havia mais de 100 pessoas ali. Muitas vozes podiam ser ouvidas conversando e rindo o tempo todo, ocasionalmente pontuadas por gritos de raiva, e as vozes animadas das garçonetes podiam ser ouvidas por todo o salão. Hanta encontrou uma mesa vaga em um canto do primeiro andar e sentou-se. Haruhiro e Moguzo sentaram-se com ele. Quando uma das garotas se aproximou, Hanta imediatamente disse, 3 cervejas pedindo para as outras 2 sem nem mesmo perguntar a elas. Eu realmente não quero beber álcool. Então o que você quer? Leite? Hanta cruzou os braços, chutando o chão.
Você está falando como um idiota. Isto é uma taverna. Se você vai beber em uma taverna, tem que ser bebida alcoólica. Mas, Moguzo estava encolhido, com a cabeça escondida entre os ombros. Será que deveríamos estar bebendo numa hora dessas? Seu idiota. Agora é exatamente a hora de bebermos. Hanta fungou e esfregou os olhos. Manato veio aqui beber algumas vezes, não é? Mas bem, você sabe o que aconteceu com ele. Então deveríamos beber no lugar dele. Não, não é isso que estou pensando. Não é bem isso, mas... Haruhiro apoiou os cotovelos na mesa, baixando a cabeça. Você tem razão. Assim que a cerveja chegou e eles pagaram a garçonete, os três fizeram um brinde. Talvez fosse só porque estavam com sede, mas a cerveja amarga estava ótima. Seria a mesma cerveja que Manato havia bebido? Será que ele tinha gostado? Provavelmente por causa do álcool. O rosto de Haruhiro ficou quente e seus pensamentos confusos. Hanta e Moguzo também estavam vermelhos. Hanta bateu com força sua caneca de cerveja de cerâmica na mesa. Isto é o pior. O pior, eu digo. Sério, sério, sério. Não consigo continuar fazendo isso. Já aguentei tudo que podia. Não estou brincando. Não é como se eu estivesse fazendo isso porque queria para começo de conversa. Como vou continuar fazendo isso se significa ter que passar por tudo isso? É a mesma coisa para vocês dois, não é? Que se dane ser um guerreiro, que se dane ser um ladrão, que se dane ser um cavaleiro temido. Que se dane ser um padre. Chega. Acabou. Estou fora. Cansei de tudo isso. A partir de hoje, eu desisto. Se você desistir, Haruhiro rangeu os dentes. Se você desistir, o que vai fazer? Não vou fazer nada. Quem se importa, na verdade? Existe alguma regra que me obrigue a fazer alguma coisa? Quem decidiu isso? Mesmo que exista uma regra, eu não vou segui-la, ok? Não se trata de seguir ou não uma regra. Lutamos muito para chegar até aqui como grupo porque não tínhamos outra escolha. Esse não é o meu problema. Sim, é problema seu. Pense um pouco. Não consigo pensar nessas coisas. É tudo uma bobagem. Interrompeu Moguzo. Preparem com isso, vocês dois não briguem, ok? Vai se ferrar. Hanta empurrou Moguzo violentamente para o lado. Além disso, mesmo que eu continuasse, como diabos a gente ia fazer alguma coisa? O que a gente faz agora? Ele se foi, você não entende? Eu sei disso. Mesmo sem você me dizer, eu sei disso pelo menos. Ah, é mesmo? Então me diga. Como você, o cara que vivia se machucando e precisando da ajuda dele, vai continuar assim, hein? Que tal? Isso é. Para começar, você se machucava constantemente e isso fazia usar magia demais. Foi assim que as coisas acabaram daquele jeito, não foi? Hanta, era assim que você se sentia a respeito? Será que estou errado? Será que eu disse alguma coisa errada aqui? Você não está errado não, mas... Você nunca foi de muita utilidade em batalha, de qualquer forma. Sempre se machucando com tanta facilidade e atrapalhando. Por sua causa. Parem, trovejou uma voz furiosa e a taverna ficou em silêncio por um instante. Alguém gritou? Parece que foi o Moguzo, pelo visto. Haruhiro ficou surpreso. Ele não conseguia acreditar. As sobrancelhas de Moguzo se ergueram em exasperação. Não briguei numa hora dessas. Não temos tempo para brigar entre nós. Acalmem-se. Haruhiro sentou-se novamente em sua cadeira. Desculpe. Não, espere aí. Hanta balançou a cabeça. Não é você quem precisa se acalmar. Você está muito bravo. Moguzo lançou um olhar fulminante para Hanta, que recuou. Dê desculpe. Não vai acontecer de novo. Sério, sério mesmo. Esse cara é assustador quando você o irrita, né? Mas disse Moguzo, dando um gole na cerveja e deixando os ombros caírem. Quanto ao que faremos daqui para frente, honestamente, acho que me sinto da mesma forma. Haruhiro coçou a nuca. É comigo também, no fim das contas. Por enquanto não quero pensar nisso, ou melhor, não consigo pensar nisso. Deixa eu te explicar uma coisa, disse Hanta, batendo com o fundo da caneca na mesa. Eu não disse o que disse por desespero. Estou dizendo que depois de pensar bem, não tem como a gente continuar sem ele. Se você contar quantas vezes ele te ajudou, vai chegar à mesma conclusão. E daí? Haruhiro olhou de soslaio para Hanta. Você não vai fazer nada? Isso não é possível, e você sabe disso. O que você vai fazer para ganhar dinheiro? Custa dinheiro até para comer e dormir. Vai procurar outro emprego? Hanta apoiou as bochechas nas palmas das mãos, franzindo a testa. Bem, é uma opção, eu acho. Talvez fosse para mim, mas você é um cavaleiro temido, não é? Mesmo que queira mudar de profissão, você não pode sair da sua guilda, pode? Ah, você se esqueceu? Eu não esqueci. Esse sim, é eu. Eu sou um cavaleiro temido, e sempre terei que ser um cavaleiro temido, né? Droga, por que eu tive que me tornar um cavaleiro temido? Moguzo suspirou profundamente. Outro trabalho, hein? Ah, ouviram uma voz familiar. Quando olharam, viram um homem que reconheceram acenando para eles e se aproximando. São vocês. Esqueci os nomes de vocês, mas ei, faz tempo. Como vocês estão? Vivendo os melhores dias de suas vidas? Kikawa Haruhiro disse, piscando. Eu reconheceria o rosto desse tagarela em qualquer lugar. Sem dúvida. É o Kikawa, o playboy. Mas ele está completamente diferente agora. É o equipamento. Ele está usando uma armadura reforçada com placas de metal e tem uma espada com um pomo decorativo pendurada no quadril. A julgar pelo jeito que ele se veste, será que ele virou um guerreiro? E aí? E aí? Quando Kikawa abriu um largo sorriso e estendeu a mão para um high five, Haruhiro retribuiu o gesto sem pensar duas vezes. Kikawa sentou-se entre Moguzo e Haruhiro sem hesitar. Cerveja. Cerveja. Quero uma cerveja aqui. Isso mesmo, cerveja. Gritou para uma das garçonetes. E aí? Me conta, me conta. Como vai? Como estão as coisas? Como vocês estão? Tipo nos negócios? Vocês andaram pela cidade velha de Damuro? Ou algo assim? Ouvi dizer. Ouvi aqui mesmo, sabe, do meu amigo Manato. Ouvi dizer. E aí? E aí? Como está indo?
Já faz um tempo desde a última vez que o vi, mas ele continua irritante. Irritante demais. Haruhiro ficou perplexo com a situação e, sem querer, respondeu honestamente. Acho que não está dando certo. Para falar a verdade sobre o Minato, ele tinha um quê de especial. Não, não era algo tão pequeno assim. Como posso dizer isso? O quê? Kikawa se levantou e gritou. O quê? O quê? O quê? Ele não me diga. Ele não poderia ter se casado. Claro que não é isso, corrigiu Haruhiro, dando um tapa bem forte na nuca de Kikawa. Os olhos de Kikawa quase saltaram das órbitas, mas Haruhiro não se arrependeu nem um pouco do que tinha feito. Não é isso, disse Hanta com um olhar amargo no rosto. Ele foi lá e morreu. Ontem, sabe? Ainda parece que foi ontem. Nossa, Kikawa esfregou a nuca, movendo o queixo para frente e para trás. Desculpa, cara. Desculpa mesmo. Tipo, desculpa de verdade, tá? Eu não quis dizer nada de ruim perguntando. Não mesmo, sabe? Quer dizer, quem imaginaria que ele estaria morto? O Minato sempre pareceu um cara capaz. De um jeito diferente do Renji, claro. Mas, cara, sério? Isso aconteceu com o Minato? A gente nunca sabe quando vai acontecer, né? Com as pessoas. É a única coisa que a gente não consegue prever. Uau, agora você tá me provocando. Minha cerveja. Cerveja, cerveja. Tá bom, saúde, tá bom. Vocês não estão no clima, né? Não é uma boa hora. Bom, então só eu. Ufa, Haruhiro virou a cabeça de um lado para o outro. Estava extremamente cansado. Você parece bem, Kikawa. Você foi a alguma festa? Sim, sim. Logo depois disso, um cara chamado Tokimune do grupo dele. Ele é um cara legal, na verdade. Meio bobo, porém. Ele está aqui, sabe? Devo te apresentar? Devo? Não, por enquanto vou deixar para lá. Você vai? Faz sentido. Minato era o seu sacerdote, não é? O núcleo do grupo. Dizem que a taxa de mortalidade é bem alta. Para sacerdotes, pelo menos. Afinal, é fácil para eles serem alvos. Moguzo virou-se lentamente para olhar para Kikawa. É mesmo? Bem, óbvio, Kikawa virou o copo de cerveja. Ufa, onde eu estava? Certo, certo, sacerdotes. O inimigo sabe que sacerdotes também são curandeiros. Então, é claro que eles pensariam eliminem esse cara primeiro, certo? Para um guerreiro como eu, meu trabalho é tipo, o quê? Eu corro por aí arriscando a minha vida só para defender o sacerdote, ou algo assim? É assim que funciona. Basicamente. Moguzo levou as mãos à cabeça. Eu não conseguia defendê-lo. Ele sempre me ajudava. Não, o Kikawa ficou um pouco carinhoso demais com Moguzo, dando-lhe um tapinha reconfortante no ombro. Não se deixa bater tanto, cara. Todos nós cometemos erros, sabia? Usamos nossos erros e falhas para descobrir o caminho certo. Está tudo bem, está tudo bem. Você está bem. Você está bem. Mas Moguzo balançou a cabeça. Minato-kun nunca mais vai voltar. Então Kikawa ergueu as mãos como se estivesse se rendendo. Acho que não, né? Mas mesmo assim, olha o que eu acho. Você só precisa pensar no futuro, não é? Quer dizer, talvez eu só possa dizer isso porque nunca perdi um camarada, né? Mas vamos inverter a situação, beleza? Posso dizer isso porque nunca perdi um camarada ou algo assim. Hein? É a mesma coisa? Bom, de qualquer forma, mantenha o otimismo, cara, otimismo. Haruhiro baixou os olhos para a mesa repleta de canecas de cerâmica. Acho que ele quis dizer que eu não deveria ficar olhando para baixo assim, né? Eu não preciso dar ouvidos a nada que a Kikawa diz. Mas o que o Minato faria? O que ele teria dito? Provavelmente, mesmo que não dissesse diretamente, ele tentaria criar um ambiente onde todos nós nos tornássemos mais positivos por conta própria. Mesmo que olhemos para o futuro, resmungou Hanta. O que nos espera? Nosso grupo perdeu o padre. Kikawa parecia querer dizer. E daí? Por que não procurar um novo padre? Espere aí, deixe-me adivinhar o que você quer dizer. Eu sei, você ia dizer, algum padre gostaria de se juntar a um grupo de recrutas? Aliás, eu não sou mais recruta, sabia? Sou um soldado voluntário de verdade. Quer ver o distintivo do corpo que eu comprei? Quer? Devo te mostrar? Eu realmente não me importo de ver seu distintivo idiota, disse Haruhiro com um suspiro. Mas você tem razão. Aposto que não há nenhum padre disposto a se juntar ao nosso grupo. Não acho que não haja absolutamente nenhum, sabe? Vocês não diriam isso olhando para mim, mas eu tenho contatos. Muitos. Conheço muitos soldados voluntários. E tem eu conheço um padre que até vocês poderiam convencer a se juntar a vocês. Hanta inclinou-se para frente. Quem é? Antes de chegarmos. Isso, Kikawa olhou para cada um deles por sua vez. Quais eram os nomes de vocês mesmo? Eu estava pensando nisso e eu simplesmente não consigo me lembrar. Desculpem. Vocês poderiam me dizer, por favorzinho? Amanhã sempre chega, né? Pensou Haruhiro. Não importa quem morra, a manhã seguinte sempre chega de novo e de novo. Eram 8 horas da manhã do dia seguinte, em frente ao portão norte de Alterna. Antes que o eco do sino se dissipasse, Hanta gritou com voz desesperada, e com isso, pessoal, quero apresentar a vocês nossa nova Miida. É a sacerdotisa Mary. Muito bem, uma salva de palmas para ela. Haruhiro e Moguzo pelo menos aplaudiram, mas Yumi e Shihoru pareciam perplexas. Não era difícil entender como se sentiam. Tinham sido acordadas aos trancos e barrancos de madrugada por Haruhiro e os outros, trazidas para cá, e agora isto. Seria mais estranho se não estivessem surpresas. Mesmo sendo a primeira vez que encontrava Yumi e Shihoru, Mary não fez nenhuma tentativa de cumprimentá-las. Ela parecia determinada e estava ativamente tentando parecer irritadiça, então não foi nenhuma surpresa. Mesmo assim, Haruhiro se perguntou se ela não poderia ter lidado com a situação de uma maneira um pouco melhor. Aparentemente não. Esse era quase certamente o motivo pelo qual até elas tinham conseguido recrutá-la. Hanta gesticulou para Mary mais uma vez. Esta é a Mary-san. Shihoru fez uma reverência tímida. Olá. Yumi também hesitou.
Prazer em conhecê-lo. Mesmo depois disso, Mary nem sequer acenou. Ela estreitou os olhos sem dizer uma palavra, encarando Shihoru e Yumi fixamente. Haruhiro havia sido observado da mesma forma na noite anterior. Aquilo tinha sido difícil de suportar. Para começar, ela é bonita. E não é uma beleza qualquer. Não é que ela tenha olhos grandes, ou nariz e lábios bem torneados, ou um cabelo liso e brilhante bonito. É algo de uma dimensão muito superior a tudo isso. Tenho dificuldade em acreditar que ela seja humana como nós. O que me faz sentir assim? Provavelmente é o equilíbrio entre todas essas coisas. Sua cabecinha e sua figura. Com um olhar, você percebe que ela é diferente. Ela tem uma aura peculiar. É tão poderosa que, a princípio, tive dificuldade em ficar parado na frente dela. Mas notei algo imediatamente. Seu olhar é frio. Anormalmente frio. Essa mulher é problema. Do tipo que é melhor manter distância, apenas observar de longe. Esse é o tipo de mulher que ela é. Mas infelizmente a situação de Haruhiro e dos outros não lhes deixou outra escolha senão recrutá-la. Segundo Kikawa, soldados voluntários que não conseguiam encontrar um grupo já não eram comuns, e sacerdotes eram ainda mais raros. Às vezes até havia brigas por quem ficaria com um sacerdote talentoso, então eles deviam ser escassos. Além disso, Haruhiro e os outros ainda eram aprendizes e pareciam ter ficado para trás em relação ao time Renji e Kikawa, os outros que chegaram ao mesmo tempo que eles. Em outras palavras, eles eram o grupo de menor patente dentro da Lua Vermelha e ainda estavam se arrastando na base da hierarquia. Não tinham condições de serem exigentes. Fosse Mary ou qualquer outro, contanto que tivessem um sacerdote para se juntar ao grupo, estava tudo bem. Se não tivessem ninguém, teriam que desistir ou um deles teria que mudar de profissão para se tornar sacerdote. Mary penteou o cabelo para cima e depois olhou para Haruhiro. São todos assim? É. Haruhiro desviou o olhar rapidamente. Ele estava encarando Mary sem querer. Ela era bonita, pelo menos. Mary usava roupa de padre com listras azuis sobre fundo branco. Não era particularmente estilosa e não realçava suas curvas, mas mesmo assim ela estava linda. Simplesmente não era justo. Ah, sim. Somos todos aqui. Com você incluída, somos 6. Entendo, Mary deu uma risadinha discreta. Bom, tudo bem. Contanto que eu receba a minha parte, não me importo. Para onde estamos indo? Damuro? Esse sim. Haruhiro olhou para o resto de seus companheiros. O clima aqui não está bom. Na verdade, está péssimo. Será que isso vai dar certo? Eu acho. Você está tentando adivinhar? Seja claro. Dedamuro. A cidade velha. Caçar goblins. Quanto ao resto não sei. Tudo bem, tanto faz. Então, que tal você ir? Eu te sigo. Ei, sabe? Hanta olhou para Mary. Vê, você não poderia, fazer alguma coisa em relação ao seu jeito de falar, à sua atitude. Os olhos gélidos de Mary atravessaram Hanta. Não, dê desculpe. De verdade, desculpe. Não é nada. Você é assustadora, Mary. Assustadora demais. Você é uma má influência, sério. Você faz jus à sua reputação. Segundo Kikawa, Mary tem vários apelidos. Um deles é Mary mal-humorada. Outro é Mary assustadora. Mary é basicamente uma pessoa independente. Ela é convidada para festas que não têm padres ou que têm poucos. Mary nunca recusa. No entanto, ela nunca fica muito tempo em uma festa. Aparentemente, Mary não vê as pessoas como pessoas. A qualidade do seu trabalho como sacerdotisa também é duvidosa. Nenhum dos rumores que ouvi era bom. De qualquer forma, ela era de primeira classe em termos de aparência, mas sua personalidade não dava espaço para cooperação. Muito pouco. Aliás, embora ela nunca recuse um convite para uma festa, ela rejeita convites para encontros na velocidade da luz. Ouvi dizer que Kikawa levou um fora espetacular. Estou impressionado que ele tenha tido coragem de convidá-la para sair. Você é incrível, Kikawa. Não houve absolutamente nenhuma conversa durante a caminhada de 1 hora até Damuro. Isso é difícil. Muito difícil. Hanta e Moguzo estão apavorados com Mary e Yumi e Shihoru a encaram com suspeita, dúvida e incerteza. Por quê? Haruhiro não entendeu. Não tenho certeza, mas Yumi e Shihoru parecem perplexas e talvez um pouco irritadas. Talvez estejam chateadas por eu estar trazendo uma nova sacerdotisa logo depois da morte de Manato. Será isso? Principalmente considerando como ela é. Será isso? Sinceramente, Haruhiro não podia dizer que não sentia o mesmo. Não poderíamos ter esperado pelo menos um pouco mais? Também não consultamos Yumi e Shihoru. Não era como se tivéssemos que decidir ali mesmo, na hora, naquele dia. Eu deveria ter pensado melhor. Se Manato estivesse por perto, ele jamais teria simplesmente deixado as coisas acontecerem dessa forma. Além disso, ainda é muito cedo para voltarmos aqui. Para a cidade velha de Damuro. Para o local onde Manato morreu. E se os encontrarmos de novo? Haruhiro murmurou. Se isso acontecer, disse Hanta, forçando as palavras em um tom sombrio, teremos que matá-los. Não ficarei satisfeito até que tenha cortado suas orelhas e as oferecido no altar do Lorde Sulhel. Mas, disse Shihoru friamente, não podemos vencer, não como estamos agora. Hanta zombou. Vamos lutar mesmo que não possamos vencer. Se acabarmos morrendo fazendo isso, a voz de Yumi tremia. Se morrermos assim, tudo terá sido em vão. Moguzo assentiu vigorosamente. Morrer não é bom. Não quero que mais ninguém morra. Alguém. Mary começou a dizer, mas mordeu o lábio. Vai sair? Ou não? Tanto faz, mas que seja rápido. Hanta desviou o olhar dela, estalando a língua em sinal de desaprovação. Vamos continuar com isso, Haruhiro. É, disse Haruhiro, e então um pensamento lhe ocorreu. Quem era o líder deste grupo? Antes, não havia dúvidas de que era Manato. Mas agora, Hanta não tinha o perfil para liderar. Moguzo não era do tipo que conseguia arrastar todos consigo, e nem Yumi ou Shihoru. Então, seria ele? Não, ele também não tinha a capacidade de liderar pessoas. Era indeciso demais. Manato já havia lhe dito isso.
No final, Manato olhou para Haruhiro e disse que contava com ele. Isso significa que ele queria que eu cuidasse dos outros por ele? Mas, Manato, isso é impossível. Eu não consigo ser como você. Haruhiro tentou dizer vamos lá para os outros, mas saiu gaguejando. Isso fez se sentir muito patético. Seguindo o mapa que ainda estavam elaborando, caminharam com cautela pelas áreas onde os goblins costumavam aparecer. Desde que Manato havia partido, enfrentar um grupo de 3 seria difícil. Mas justo hoje, embora tivessem encontrado grupos de 3 ou 4, não conseguiam achar um grupo de 2 ou menos. Quando fizeram a pausa da tarde, estavam todos impacientes, frustrados, exaustos e cansados, e o estômago de Haruhiro começou a doer. Nesse ritmo, havia muitas maneiras pelas quais eles simplesmente não iriam aguentar. Haruhiro tomou uma decisão silenciosa. Se encontrassem um grupo de 3 ou menos, atacariam. Eles tinham um sacerdote. Ele tinha certeza de que conseguiriam se virar de alguma forma. A oportunidade para isso logo surgiu. Havia vestígios de uma fogueira em uma área cercada por muros em ruínas. Lá, encontraram 3 goblins. Um deles vestia cota de malha e carregava uma lança curta, enquanto os outros 2 usavam roupas de pano, um com um machado nas mãos e o outro com uma espada curta. O goblin com a lança, de constituição robusta, parecia estar no comando, com o goblin do machado e o da espada curta seguindo suas ordens. Nós conseguiremos dar um jeito nesses caras. Primeiro, Yumi e Shihoru lancem um ataque preventivo contra o Gobi lanceiro. Eu, Hanta, Yumi e Mary manteremos o Gobi machado e o Gobi espada curta ocupados, enquanto Moguzo e Shihoru cuidam do Gobi lanceiro. Se for difícil para vocês dois, Hanta ou eu entraremos para ajudar. Assim que o Gobi lanceiro for derrotado, tudo ficará fácil. Espere aí, disse Mary com voz aguda. Por que estou lutando contra goblins? Haruhiro pareceu intimidado. E isso não estava certo? Hein? Por que não? Eu não vou à frente. Sou padre, o motivo deveria ser óbvio. Ei, Hanta estava prestes a explodir, mas se recompôs. Amigo. Mary lançou um olhar penetrante a Hanta. Amigo. Vê você? Não, é estranho eu me dirigir a você assim. Mary. Onde está meu Sam? Mary. Sam, uma veia pulsava na têmpora de Hanta. Olha, vocês sacerdotes carregam essa coisa com vocês. Aquilo, como é que chama? Um cajado de sacerdote? Você tem um, não é? Aquilo serve para bater nas coisas, certo? Ou é só de enfeite? Sim, disse Mary, estufando o peito e olhando para Hanta com desdém. Isso é só para inglês ver. Seu pequeno. Pequeno. Mary. Sam, você não poderia ser um pouco mais, sabe, mas, não sei. Deixa pra lá. Faça o que quiser. Eu faria o que quisesse sem você precisar me mandar, você entende? Claro que sim. Ha. Eu já imaginava. Droga, qual é o problema dessa vadia? Poderia evitar usar palavras tão obscenas? Elas me ferem os ouvidos. Sinto muito. Foi mal. Se você realmente não gosta, por que não experimenta usar tampões de ouvido? Por que eu deveria me dar ao trabalho de fazer isso? Bem, disse Haruhiro, coçando a nuca. Entendo o que você está dizendo. Mary ficará na retaguarda até que seja necessária. Talvez perto da Shihoru seja melhor. Shihoru é uma maga, então ela não vai para frente. Isso deve funcionar bem, certo? Mary lançou a Haruhiro um olhar que dava a entender que ela estava pronta para desistir dele, considerando-o inútil. Parece razoável, eu acho. Bem, então vamos nessa. Haruhiro se sentiu aliviado, mas também chateado. Por que ele tinha que ceder a ela desse jeito? Ela tinha se juntado ao grupo hoje mesmo. Sim, ela tinha mais experiência do que Haruhiro e os outros, mas não eram todos camaradas ali? Mesmo assim, ele não tinha coragem de dizer aquilo para Mary. Ela era assustadora. Mesmo quando se formaram em círculo e fizeram o ritual de luta de sempre, não parecia que eles conseguiriam fazer aquilo. Yumi, Shihoru, por favor. Haruhiro implorou. Yumi e Shihoru assentiram em silêncio. Será que estão tão chateados que nem conseguem falar? Os dois têm expressões de extremo desagrado no rosto. Gostaria que não fizessem isso. Não estou mais feliz com a situação do que eles. Mas que outra escolha temos? Eles poderiam ao menos tentar entender isso. Se ele dissesse alguma coisa, sabia que não pararia por aí. Haruhiro decidiu guardar tudo bem no fundo do peito. Haruhiro assumiu a liderança com Yumi e Shihoru seguindo atrás. Logo estariam ao alcance da magia. Quando Haruhiro deu sinal com as mãos, Shihoru começou a desenhar sigilos elementais com seu cajado e a entoar cânticos em voz baixa. Yumi preparou uma flecha e puxou a corda do arco. Um elemental surgiu da ponta do cajado de Shihoru. Vai. Sim. Deu certo. O Goblin com lança levou um golpe bem no peito do elemental e as convulsões por todo o corpo o fizeram soltar sua lança curta. A flecha de Yumi errou o alvo, voando para longe. De trás, eles ouviram isso foi horrível de Mary, e os nós dos dedos de Yumi ficaram brancos enquanto ela apertava seu arco com força. Não se preocupe com isso. Haruhiro gritou para Yumi enquanto sacava sua adaga. Moguzo e Hanta já estavam prestes a atacar os Goblins. Eu também preciso me apressar. Vamos derrotar esses inimigos. Vamos vencer. Se perdermos, podemos morrer. Vencer é nossa única opção. Moguzo grunhiu. O Gobi do machado e o Gobi da espada curta estavam em seu caminho. O Gobi da lança tentava aproveitar o momento para se levantar. Hanta golpeou o Gobi do machado com um grito de guerra e conseguiu afastá-lo de Moguzo, mas o Gobi da espada curta era mais teimoso. Moguzo simplesmente não conseguia se livrar dele. Essa é a minha missão, então pensou Haruhiro. Ataque pelas costas. Haruhiro se posicionou atrás do espadachim de espada curta, imediatamente o golpeando com sua adaga. O espadachim gritou, tentando se virar. A adaga roçou a lateral do espadachim. O espadachim desembainhou sua espada curta. Shigia. Uau! Haruhiro saltou para trás, deu um pulo para a direita e recuou rapidamente.
Era um gobizinho rápido. Não me admirava que Moguzo estivesse tendo problemas com ele. Mas com isso, o último obstáculo à frente de Moguzo havia sido removido. O Gobi-lança atacou Moguzo. Moguzo golpeou a lança curta do Gobi-lança com sua espada bastarda. Agora eram 3 batalhas 1 contra 1. Não, parecia que Yumi viria ajudar Haruhiro. Ela brandiu seu facão, golpeando o Gobi-lança com a espada curta. Cruz diagonal. O espadachim baixou os quadris, saltando para trás quase 2 metros para fugir. Nossa, ele é ágil. Às vezes você vê goblins assim. Pequenos, sem poder ofensivo digno de nota, mas com uma capacidade ridícula de esquiva. Eles são sempre um saco para derrubar. É um goblin da classe leve. Eles são problemáticos. On-Hell, ST, Vel, Dar, Shihoru lançou golpe sombrio. Um elemental das sombras voou em direção ao Gobi de lança. Ele desviou. Moguzo imediatamente o atacou com um golpe de sua espada bastarda, mas foi um pouco longe demais. Ele só acertou o ar. O Gobi de lança estocou Moguzo uma vez e outra. Com tantas estocadas, Moguzo não teve escolha a não ser se distanciar. Era uma lança curta, sim, mas ainda assim era mais comprida do que a altura do Gobi de lança. Moguzo não conseguia se aproximar o suficiente para atacá-lo. Pensando bem, talvez essa fosse a primeira vez que eles lutavam de verdade contra um inimigo que usava uma lança. Parecia provável que as dificuldades de Moguzo viessem disso. Era falta de experiência. Yai! Hanta soltou um pequeno grito e deu um pulo para trás. Ele havia sofrido um corte na coxa esquerda que estava sangrando. O goblin do machado brandia seu machado descontroladamente, mirando na parte inferior do corpo. Parecia que seria mais um tipo problemático para enfrentar. Yumi, eu cuido dessa. Você fica com o machado, seu idiota. Mary, Kyuru Hanta. Mary respondeu não sem hesitar. Não? Por que não? Não é um ferimento que precise de tratamento imediato. Aguente firme. Por que você? Hanta choramingou contra a boca do machado. Droga, 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 droga. Não fique todo convencido só porque você é um pouco, ok, muito, atraente. Isso é uma merda. Uma baita merda. Haruhiro e Yumi estavam perseguindo o espadachim de classe leve, mas simplesmente não conseguiam pegá-lo. Você não deveria estar sentindo dor, Hanta? Estou com dor. Ódio. Hanta desferiu um golpe diagonal para baixo na boca do machado, mas esta desviou-se com agilidade. Estou jorrando sangue aqui, sabia? É claro que dói. Dói, droga. Com um grito de surpresa, Yumi caiu sentada. O espadachim a havia derrubado. Puxa vida, isso é ruim. Yumi está em apuros. Seu. Haruhiro se atirou entre o espadachim e Yumi com imprudência. E ei, espera, você só está fugindo? O espadachim saltou para longe, criando distância entre eles. Tudo acabou num instante. A adaga de Haruhiro já não o alcançava. Vocês estão todos exaustos, murmurou Mary. De quem é a culpa? Pensou Haruhiro. Se fosse Manato em vez de você, esses inimigos teriam sido fáceis. Manato era capaz de absorver dano como Moguzo, era um curandeiro, um estrategista e nosso líder. Se Manato estivesse lá, talvez fosse um exagero dizer que ele era tão bom quanto o outro 100, mas certamente era essa a sensação. Manato não era como você, um sacerdote que só cura, e nem isso faz bem. A diferença é tão grande que nem vale a pena comparar vocês dois. Mas Manato não está mais aqui. Ele não está em lugar nenhum. Perdemos Manato. O que devemos fazer agora, Manato? Não consigo trabalhar com isso. Hanta bateu a caneca de cerâmica na mesa. Murmurou Moguzo. Vê, você vai quebrar a caneca. Cala a boca. Estou me segurando. E você, Moguzo? Ela não te irrita? Ora é? Dê bem sim. Com certeza. Você deve estar muito irritado com aquela mulher. Que atitude é essa? Não importa quanto tempo trabalhamos com ela. Ela não tenta se dar melhor conosco. Haruhiro. O que você acha disso? E aí, o que você acha, hein? Estou perguntando o que você pensa, entendeu? Quantas vezes eu já te perguntei o que você pensa, seu idiota? Por que perguntar tantas vezes seguidas? Haruhiro tomou um gole de sua cerveja. Sinceramente, estou tendo dificuldades para lidar com isso, digamos assim. Gostaria que pudéssemos fazer algo para resolver a situação. Pare de enrolar e diga logo o que quer dizer. O quê? Você está agindo assim só porque aquela mulher é bonita? Isso não tem nada a ver com isso. Não, você é muito mole. Você é muito mole com as mulheres. Você é um grande sentimental. Não estou tentando pegar leve com ela. Você é que é fraco quando se trata da Mary. Você a critica assim quando ela não está por perto, mas nunca diz nada na cara dela. Como se eu pudesse. Hanta deitou o rosto na mesa. Aquela mulher me assusta. Os olhares que ela lança, aquela voz, ela é assustadora demais. Estou pronto para chorar aqui, droga. Você se importa se eu chorar? Moguzo deu um tapinha no ombro de Hanta. Ele não chore. Pare com isso. Hanta afastou a mão de Moguzo. Não tente me consolar. Eu não quero um homem me consolando. É patético demais. Boa. Deixa-o em paz, Moguzo. Haruhiro suspirou. Ele é sempre assim. Se você se preocupar com isso toda vez, nunca vai acabar. Desde que Mary se juntou ao grupo, Haruhiro, Hanta e Moguzo passaram a frequentar a taverna da Cherry sempre que voltavam da cidade velha de Damuro. Não era porque queriam beber, mas porque não conseguiam dormir se não relaxassem um pouco assim primeiro. Sem isso, não tinham motivação para o dia seguinte. O preço de uma cerveja era reduzido para 3 cobres para quem tinha crachá, mas Haruhiro e os outros eram aprendizes, então custava 4 cobres para eles. Mesmo que só tomassem uma, às vezes 2 cervejas, eles sabiam que era um gasto desnecessário. Eles haviam caído para metade, não, 1/3 do que ganhavam quando Manato estava por perto. Então não era incomum haver dias em que ganhavam menos de 1 prata cada um. Eu deveria ser mais frugal. Eu sei.
Eu tenho consciência disso. O patrimônio total de Haruhiro, incluindo o que ele tinha guardado na Companhia de Depósitos Yorozu, somava um pouco mais de 17 moedas de prata. Um distintivo da tropa custava 20 moedas de prata, então ele estava quase lá. Mesmo assim, depois de conseguir as 20 moedas de prata, ele não podia sair e comprar o distintivo naquele instante. Se não tivesse cerca de 30 moedas de prata, não conseguiria pagar as 20 de uma vez. Teria sido bom se tivessem permitido que ele pagasse em parcelas. Um soldado voluntário, hein? Haruhiro murmurou, olhando ao redor da taverna. Todos os clientes tinham equipamentos melhores do que Haruhiro e seu grupo. Muitos soldados voluntários usavam suas preciosas armaduras na taverna porque temiam que fossem roubadas, mas alguns vestiam apenas roupas elegantes com espadas de aparência cara na cintura. Ele não pôde deixar de se sentir dolorosamente consciente da enorme diferença em suas posições. Eu sei, disse Hanta, levantando o rosto e sentando-se numa posição estranha com o queixo apoiado na mesa. Mesmo que você não diga, eu sei, Haruhiro. Deixe-me adivinhar. Comprar nossos distintivos do Corpo de Fuzileiros Navais e nos tornarmos soldados voluntários de pleno direito é o nosso objetivo no momento, sim. Mas de alguma forma você simplesmente não se importa. Isso não te anima. É isso que você está pensando, não é? Tenho sentimentos muito complexos sobre você ser capaz de adivinhar o que estou pensando. Você é muito grosseiro. Eu poderia te dar uma surra, quer isso? Desculpe. Não peça desculpas tão rápido. A conversa não leva a lugar nenhum. É chata. Continue conversando comigo. Faça isso, idiota. Você é um verdadeiro incômodo. Mas gemeu Moguzo baixinho. Parece que perdemos de vista nosso objetivo. Mais ou menos. Não era assim antes. Quem diria? Hanta virou o rosto de lado com a bochecha encostada na mesa. Que mudaria tanto? Só a perda de Minato já fez tudo mudar tão drasticamente. Haruhiro quase perdeu a cabeça, tentou se conter, mas não conseguiu. Como assim só perdemos Minato? Não fale assim. Sim, Hanta sentiu. Desculpe. Não peça desculpas tão rápido, isso me desconcentra. Você é um verdadeiro incômodo. Haruhiro pensou em dar um soco nele, mas não queria desperdiçar energia golpeando alguém como Hanta. Um gol, hein? Haruhiro olhou ao redor da taverna novamente. Ao fazer isso, seus olhos pararam em um rosto familiar, e ele sentiu como se seu coração tivesse parado. Renji. Haruhiro e os outros estavam sentados ao redor de uma mesa em um canto escuro do primeiro andar. Renji e seu grupo, por outro lado, estavam em uma mesa boa, em um local iluminado perto do bar. Não, talvez não fosse um lugar melhor ou pior, mas Haruhiro nunca conseguia se sentar em um lugar que se destacasse tanto. Não seria adequado à nossa posição, ao nosso status, à nossa patente e a muitas outras coisas. Essa é a impressão que tenho. Uau, Hanta também tinha visto Renji. Que roupa chamativa a que o Renji está usando. Moguzo baixou a cabeça, como se tivesse acabado de levar uma bronca. É incrível. Eles disseram isso mesmo. Que roupa chamativa. Mesmo com seus cabelos prateados já sendo suficientes para atrair olhares, Renji está usando um sobretudo de batalha com detalhes em pele preta por cima da armadura. Aquela espada encostada na mesa também é incrível. Como Renji conseguiu aquilo? Ele comprou? Parece bem caro. Ou será que encontrou em algum lugar? E se encontrou, onde foi esse lugar? Não é só o Renji. O cara de cabelo raspado do lado dele, o Ron, está usando uma armadura muito bonita, e o Adachi, com seus óculos de aro preto, veste um hobby preto brilhante que também parece caro. Quanto a Sasá, já que ela está mostrando pele o suficiente para me lembrar da Bárbara Sensei, será que ela virou ladra? Ela já era linda antes, então, sinceramente, está bem sexy. A Shibi-chan, que está ajoelhada no chão ao lado do Renji por algum motivo, deve ser a sacerdotisa deles. Mas as vestes sacerdotais da Shibi-chan são claramente diferentes das do Minato e do Mary. O tecido é de alta qualidade e tem detalhes decorativos nas bordas. Eles são novatos, certo? Hanta olhou fixamente perplexo. Eles são soldados voluntários ao mesmo tempo que nós. Então, como pode haver uma diferença tão grande? Tanto os recrutas quanto os veteranos, aqueles que não eram soldados voluntários há muito tempo, eram chamados de novatos. No entanto, ninguém que olhasse para o time Renji pensaria que eles eram novatos. Se alguém tentasse tratá-los como se fossem, essa pessoa teria problemas sérios. Nunca vamos conseguir diminuir essa diferença, pensou Haruhiro. Esqueça diminuir, a diferença só ia aumentar. Haruhiro e seu grupo ficariam presos na base da pirâmide. Seriam sempre os menores entre os insignificantes, enquanto o grupo de Renji continuaria subindo. Algum dia, todos olhariam para Renji e seu grupo com deferência. Mesmo que os encontrasse por aí, não conseguiria falar com eles. Haruhiro e seu grupo seriam esquecidos, enquanto o grupo de Renji desfrutaria dos holofotes. Como as coisas teriam sido para nós se Minato não tivesse morrido? Minato disse que nos tornamos um bom partido. Será que ele estava falando sério? Minato frequentava o Sherris, então talvez soubesse como Renji estava. Isso não o frustrava? Renji continuava subindo de nível, mas olhe para mim. Se eu tivesse companheiros melhores, eu também conseguiria. Minato também era humano, então não seria estranho que esses pensamentos lhe passassem pela cabeça. Além disso, por que Renji não convidou Minato para se juntar a ele? Ele era mais do que capaz. Se Minato tivesse se juntado ao time Renji, o grupo poderia ter sido ainda mais poderoso. Se tivesse, tenho certeza de que Minato não teria morrido. Ele definitivamente não teria morrido. Em certo momento, Haruhiro baixou a cabeça. Hanta segurou seu braço dizendo, "Ei", e Haruhiro olhou para cima e viu o homem de cabelos prateados olhando para ele. Ouvi dizer que Minato bateu as botas. Era aquela voz grave e rouca de Renji que ele jamais esqueceria. Mas, Haruhiro começou a dizer algo, mas então percebeu que não sabia o quê. Mas o quê? E daí?
Sem demonstrar qualquer emoção, Renji jogou o que tinha na mão para Haruhiro. Quando Haruhiro pegou, viu que era uma moeda. Moguzo exclamou. O quê? Recuando surpreso. Os olhos de Hanta se arregalaram e ele disse. O quê? Antes de ficar sem palavras. Quando Haruhiro viu a moeda na palma da mão, sua mão direita começou a tremer. Era a primeira vez que ele via uma, mas provavelmente era verdadeira. Uma moeda de ouro. Ah, dinheiro de consolação. Aceite, disse Renji, virando-se nos calcanhares, indo embora. Dedon, não faça isso. Não faça isso. Haruhiro se levantou de um salto. O sangue subiu à sua cabeça. Ele queria perseguir Renji e lhe dar um soco daqueles. Mas não o fez. Parecia perigoso. No fim, ele apenas o perseguiu e o deteve. Renji, espere. Ei, espere, eu disse. Renji finalmente parou, parecendo irritado. O que? Ele não, Haruhiro engoliu em seco. Assustador. Ele é realmente assustador. Que aura intimidadora é essa? Não é normal. Escuta, eu não consigo bem, como posso dizer isso? Eu não consigo aceitar isso. Parece, sei lá, errado de alguma forma. Entendo, disse Renji, estendendo a mão direita. Eu esperava mais problemas, mas ele não está reclamando? Bom, ainda bem que não. Sentindo um alívio que duraria uma vida inteira, ele colocou a moeda de ouro na mão direita de Renji. Depois disso, arrependeu-se um pouco. Uma moeda de ouro. Uma de ouro. 100 de prata, hein? Renji então saiu sem dizer mais nada. Quando Haruhiro voltou para a mesa, Hanta o atacou. Seu idiota. Seu maldito idiota. Por que você devolveu? Você podia ter ficado com ele. Se tivéssemos dividido entre nós três, seriam 34 moedas de prata para mim e 33 para você e para o Moguzo. Seu imbecil. Por que você está recebendo a prata extra? Porque eu sou eu, ora. Droga, que desperdício. Se tivéssemos aceitado o dinheiro, poderíamos ter comprado facilmente nossos distintivos do corpo. Eu não acho. Moguzo franziu a testa e fez uma careta. Eu não acho que isso seria certo. Se comprássemos nossos distintivos dessa forma, Manato provavelmente não ficaria feliz. Eu sinto. Como se eu me importasse. Hanta cuspiu as palavras com veneno. Ele já se foi, de qualquer forma. Pensar em como ele se sentiria não vai nos ajudar em nada. Droga. Aquilo era uma moeda de ouro, sabia? Estou impressionado que ele possa simplesmente se desfazer dela. Quanto dinheiro aquele desgraçado do Renji tem? Enquanto isso, aqui estou eu com apenas 3 moedas de prata. 3 moedas de prata? Haruhiro encarou os cabelos cacheados de Hanta. Você está brincando, né? Por que você só tem isso? Em que você gastou tudo? Me deixe em paz. Gastei com um monte de coisas. Um monte mesmo. Como eu gasto meu dinheiro não é da sua conta. Continue assim e você nunca precisará comprar seu distintivo. Não ouse dizer isso depois de ter desperdiçado a melhor chance que eu tinha de conseguir uma. Isso não vai funcionar, disse Haruhiro, apoiando os cotovelos na mesa e baixando a cabeça. Nesse ritmo, as coisas não vão dar certo. Não estou falando do Manato, não é sobre isso. O problema é nosso. Porque nesse ponto você tem razão, Hanta. O Manato se foi. Hanta bufou. Estou te dizendo, eu venho pensando isso o tempo todo. Você só pensa nisso, disse Moguzo em tom firme. Isso não adianta. Só pensar não é suficiente. Você precisa fazer alguma coisa a respeito. Estamos todos desmoronando, disse Haruhiro, mordendo o lábio. Não é só a Mary. Ultimamente também não tenho tido uma conversa decente com a Yumi ou com a Shihoru. Não era assim antes. Hanta apoiou as bochechas nas palmas das mãos, olhando para o lado. Vamos todos nos dar bem, não é? Mas será que conseguiremos, depois de todo esse tempo? Podemos fazer isso ou não? Isso eu não sei. Mas temos que fazer isso. A primeira coisa que Haruhiro fez foi tentar conversar com Yumi e Shihoru o máximo possível. A propósito, como foi sua manhã? Acordou bem? Hein? Como sempre. Entendi. A propósito, o que você jantou ontem à noite? O mesmo de sempre? Entendi. A propósito, ontem à noite encontrei o Renji. Foi incrível. Você não está interessado? A propósito, o que você trouxe para o almoço? Hein? Pão? Entendi. A propósito, você está cansado? Por falar nisso, estava começando a parecer que a propósito era o seu bordão. Eles nunca o ignoravam completamente, mas faziam o mínimo possível para responder, então era bem deprimente. Mary continuava tão inacessível como sempre, que ele mal conseguia falar com ela. Será que ela sequer gosta da vida? Ele se perguntou. Bem, pensando bem, eu também não estou gostando muito da vida no momento. À noite, depois de voltarem para Alterna e venderem o saque que haviam recebido na cidade velha de Damuro, eles tinham ganho uma moeda de prata e 15 de cobre cada um. Nem bom, nem ruim, segundo os padrões deles. Haruhiro voltou para a hospedaria sem parar na taverna. Depois de tomar banho, ele estava agachado no corredor quando Yumi passou, também recém-saída de um banho. Yumi. Yumi parou, mas não olhou para ele. Ela estava secando o cabelo com uma toalha. Ela sempre usava o cabelo preso em tranças, então parecia uma pessoa diferente com ele solto. O silêncio constrangedor persistiu por alguns segundos. Então, onde está Shihoru? Nosso quarto. Entendo. Haruhiro se levantou, coçando a nuca. Você está bravo? Yumi não está zangada. Sério? Mas parece que sim. A Yumi está dizendo que não está brava, ok? Ou você fez alguma coisa que deveria deixar a Yumi brava, Haru-kun? Talvez sim. O que você fez? Convidei a Mary para se juntar ao grupo sem consultar você ou a Shihoru. Acho que não poderíamos ter continuado como estávamos, mas acho que apressamos as coisas. De verdade, não tomei essa decisão inteiramente sozinha, mas... Então, de quem é a culpa? Kikawa nos apresentou Mary e eu, Hanta e Moguzo tomamos a decisão, então. Bem, acho que a culpa é nossa, dos 3. Não é isso. Não é, você não entende? Sim? Não é, tá bem? Yumi enxugou o rosto com a toalha. Não é assim que funciona, viu? Haru-kun, seu bobo.
Espera, porque Haruhiro começou a estender a mão em direção a Yumi, mas a recolheu. Yumi, ei, ó o que você quer dizer? Você não entende nada, Haru-kun. É porque você é assim. É por isso que Yumi e Shihoru acabaram desse jeito. Não, mas, Haruhiro olhou para baixo. Eu não entendo, não desse jeito. Quer dizer, vocês dois não falam comigo. Como eu vou saber se vocês não me contam? Yumi não é muito boa em expressar seus sentimentos aos outros. Yumi não consegue fazer isso muito bem, e Shihoru tem uma dificuldade ainda maior do que a dela. Bem, eu também não. Haruhiro quase gritou, mas se conteve. Nem eu em conversar e essas coisas. Não é algo em que eu seja particularmente bom. Além disso, eu também estava em choque. Sim, então foi igual para todos nós, não foi? É verdade. É igual, para todos nós. Então a culpa é de todos nós, disse Yumi, soluçando. Não é culpa de uma só pessoa que tudo tenha acabado assim. A culpa é de todos nós. Não é só culpa do Haru-kun, do Hanta ou do Moguzo, né? É culpa da Yumi e da Shihoru também, não é? Será que a Yumi está errada? Quer dizer, somos camaradas, não somos. Com o Manato, éramos 6 camaradas, não éramos. Será que só a Yumi se sentia assim? Será que a Yumi está errada? Você não está errado. É isso mesmo, pensou Haruhiro. Yumi não está errada. Eu é que estava errado. Manato tinha dito que eles formariam um bom grupo. Manato, Haruhiro, Hanta, Moguzo, Yumi e Shihoru. Os 6 juntos eram um só grupo. Era verdade, Manato se destacava muito acima do resto do grupo. Mesmo assim, Manato não poderia ter feito tudo sozinho. No mínimo, eles faziam coisas em grupo que Manato não teria conseguido fazer sozinho. Manato certamente tinha plena consciência disso. Por isso, mesmo que Hanta fosse egoísta, Haruhiro fosse desajeitado e dependente demais, Moguzo fosse lento e estúpido, Yumi fosse desengonçada e sem jeito, e Shihoru fosse cautelosa a ponto de ser covarde, Manato nunca reclamava. Como todos eram inexperientes ou pior, sabiam que se um deles desaparecesse, o grupo não funcionaria. Foi por isso que Manato se uniu. Cada um deles complementava as fraquezas dos outros. Com os 6 juntos, Haruhiro e os demais formavam um só grupo. Para o bem ou para o mal, tudo o que aconteceu afetou a todos. Quando os tempos eram difíceis para todos. Como individualmente não eram fortes, o mínimo que podiam fazer era compartilhar sua dor e sofrimento. Mas Haruhiro não tinha tentado fazer isso. Ele apenas aproveitou a relação descontraída entre os rapazes para confraternizar tomando cerveja com Hanta e Moguzo. Como Yumi e Shihoru se sentiram em relação a isso? Devem ter se sentido excluídas e solitárias. Desculpe, Yumi, no instante em que começou a dizer isso, Haruhiro entendeu de repente porque Manato havia se desculpado com ele enquanto agonizava. Naquele dia, Manato elogiou a todos eles, mas não disse nada sobre Haruhiro, e por causa disso, Haruhiro ficou preocupado. Manato certamente estava preocupado com isso. Aquele cara, num instante, ele não conseguia ver nada. Será que as lágrimas realmente transbordavam tão rápido? A pouca compostura que lhe restava foi facilmente dissipada. Haruhiro se agachou. Aquele cara era tão bobo. Manato, por que você estava se desculpando? Estava tudo bem, de verdade. Não importava. Você deveria ter feito outra coisa. Você tinha preocupações maiores. Você estava morrendo, não é? Você sabia que era ruim, não sabia? Antes de se desculpar comigo, devia haver outras coisas que você queria dizer. Você não precisava se desculpar comigo. Embora fosse tão típico de você fazer isso. Você mesmo disse, Manato, que sentia que não era o tipo de pessoa que alguém deveria tratar como camarada. Não era verdade. Absolutamente não. Como poderia ser? Por quê? Por que você teve que morrer? Não morra. Não morra assim. Haru-kun. Yumi se agachou e o abraçou. Yumi também estava chorando. Enquanto ambos soluçavam, Yumi deu tapinhas nas costas, nos ombros e na cabeça de Haruhiro. Quando suas bochechas se tocaram, ambas estavam encharcadas de lágrimas. Ele ouviu Yumi chorando em seu ouvido. Haruhiro a abraçou forte e chorou. Ele perdeu a noção de quanto tempo ficaram assim. Ele sentia como se tivesse chorado até não poder mais. Yumi também havia parado de chorar há algum tempo. E no entanto, eles não se separaram. Ele não conseguia encontrar uma boa brecha para se desvencilhar. Era estranho, agora eles estavam apenas se abraçando. Ela é tão macia, tão quentinha. Não. Pare. Não pense nisso. Se eu pensar, isso vai dar errado. Não há garantia de que eu não vá ficar de mau humor, claro. Tenho quase certeza de que não é isso que a Yumi quer. Nem eu. Como posso dizer? Para mim, ela é uma camarada ou algo assim. Apenas uma camarada. Haru-kun, disse Yumi de repente, e Haruhiro deu um assim, tão atrapalhado e sem jeito que isso fez se odiar um pouco. Sabe, Yumi, ela continuou. Esse sim. Ele gaguejou. A Yumi vai se esforçar ao máximo, disse ela, abraçando-o com mais força. Não, isso é bom e tudo mais. Mas você poderia parar, por favor? E o que você quer dizer com dar o seu melhor? Aquilo em que? Com a Mary. Não sei se vamos nos dar bem, mas a Yumi vai tentar. E isso. Claro. Isso é. Bem, acho que ajudaria bastante. Você acha que a Yumi consegue? Para ser sincera, a Yumi não tem tanta certeza. A Yumi acha que a Mary Chan odeia, sabe? Você acha isso? Eu acho que não. Acontece só de vez em quando, mas quando a Yumi olha nos olhos dela, eles são tão frios. Tipo, o olhar que ela dá, a expressão dela. Não, isso não é só para você, Yumi. Mary é igualmente frio com todos. Ela é? Se for esse o caso, talvez não tenha problema. Mas isso não a faz se sentir mais amigável. Bem, justo, você pode ter razão. Você acha que a Yumi consegue? A Yumi vai se esforçar ao máximo, mas ela tem um pedido para o Haru-kun. Um pedido? Para mim? O quê? A Yumi acabou de descobrir que quando alguém a abraça forte assim, isso realmente a acalma. Então, abrace a Yumi mais vezes. Ela quer que você anime, sabia? Não me importo, acho. Gaguejou ele. Ele se perguntou, será que isso está certo? Mas logo concluiu.
Provavelmente está tudo bem. Ele só estava a encorajando. Não tinha segundas intenções. Era simplesmente algo que ele fazia para animá-la. Lá vou eu, disse ele. Quando Haruhiro a abraçou com força, o máximo que pôde, Yumi soltou um pequeno gemido. Não faça isso, eu só estou fazendo isso para te animar, pensou ele. Sentia como se algo estivesse prestes a explodir dentro de sua cabeça, mas ele não podia simplesmente pedir a ela para não fazer aquilo. Ele não podia se deixar perder ali. Não tinha certeza do que seria uma derrota e do que seria uma vitória, mas sabia que se cedesse, as consequências seriam muito, muito ruins. Haruhiro fechou os olhos. Deu seu melhor, Yumi. Yumi assentiu com a cabeça sem dizer uma palavra. Quando abriu os olhos, Chihoro estava parada na outra extremidade do corredor. Haruhiro congelou. Yumi olhou naquela direção também. Chihoro começou a cambalear para trás. Ela estava começando a entrar em pânico, mas eles também. Espere aí, quanto tempo Chihoro estava ali? Porque ele ou Yumi não tinham notado a aproximação de Chihoro. Estavam ocupados demais para perceber? De qualquer forma, isso era ruim. Seria muito fácil para ela interpretar mal a situação. Ou melhor, seria mais difícil não interpretá-la mal. Haruhiro e Yumi saltaram para longe um do outro ao mesmo tempo. Não é o que você está pensando. Não é o que você está pensando. Após falarem em uníssono, viraram-se um para o outro, apesar de si mesmos. Me desculpe, Chihoro recuou. Eu não percebi até agora que sou gorda e dedensa, então me desculpe mesmo. Não, escute, não é o que você está pensando, protestou Haruhiro. É isso mesmo. A Yumi só estava pedindo para o Haruko lhe dar um abraço. Yumi, essa não é uma explicação apropriada no momento. Ah, é? Por que não? Me desculpe por interromper. Chihoro saiu apressada. Yumi gemeu, esfregando a bochecha com a mão. Bem, tudo bem, contanto que a Yumi explique depois. De qualquer forma, a Yumi e a Chihoro dividem o quarto, então é isso que a Yumi vai fazer. Conto com você para fazer isso. Haruhiro coçou a nuca e suspirou. Ele lançou um olhar furtivo para Yumi. Isso não é bom. Estou me sentindo meio envergonhado. Ele nunca deveria ter abraçado uma garota por quem não tinha sentimentos especiais daquele jeito. O que ele faria se esses sentimentos começassem a crescer dentro dele por causa disso? Não, eles não vão, mas mesmo assim. Ao sair da pensão na manhã seguinte, Chihoro repentinamente lhe pediu desculpas. Eu sinto muito. Eu estava convencida de que vocês dois tinham esse tipo de relacionamento. Me desculpe por ter tirado conclusões precipitadas. A Yumi me explicou o que tinha acontecido então. O pedido de desculpas foi bom, mas ele achou que teria ficado mais feliz se ela não tivesse mencionado o assunto na frente de Hanta e Moguzo. Relacionamento? As narinas de Hanta dilataram-se enquanto ele se aproximava do rosto de Haruhiro. O quê? O que é isso de relacionamento? Que tipo e entre que pessoas? Haruhiro recostou-se um pouco. Não é nada. Não é nada, é? Diga-me. Fale. Conte tudo, gritou Hanta. Escute, a própria Chihoro disse que tirou conclusões precipitadas, não disse? Defendeu Haruhiro. Sim, e eu estou perguntando o que aconteceu para que ela tirasse conclusões precipitadas. Agora, escute, interrompeu Yumi. É melhor ela não dizer nada que não deva de novo. Ele gostaria que seus medos fossem infundados, mas as coisas aconteceram como sempre. Então ontem Yumi estava deixando Haruko abraçá-la, sabe? E a Chihoro viu isso. Foi só isso. Os olhos de Moguzo se arregalaram. O quê? Uau. Os olhos de Hanta quase saltaram das órbitas. O quê? Sério? Como isso aconteceu? Você está falando sério? Quando foi que você e o Haruhiro chegaram à segunda base? O que é a segunda base? Não, seja lá o que for a segunda base, eu e a Yumi não fomos lá. Não é isso, nós estávamos. Como assim não é isso? Você estava tentando ficar com ela, não estava? Vocês dois estavam se pegando e se divertindo quando a Chihoro entrou e você entrou em pânico e parou, não é? Você parou no meio do caminho. O Haruko estava chorando, sabe? Explicou Yumi. Yumi, você não precisa dizer isso a ele, disse Haruhiro. Chorando, Hanta olhou de Haruhiro para Yumi, depois coçou os cabelos cacheados. Ah, é só isso. É assim mesmo. Então, o que foi? Deixa eu adivinhar. Foi uma despedida com lágrimas, né? O idiota do Haruhiro se deixou levar pela rejeição, e a Yumi estava fazendo isso para consolá-lo por pena. Então foi assim. Agora entendi. Você está completamente enganado, mas não quero perder mais tempo explicando isso para você. Bem, de qualquer forma, continuou Yumi com sua atitude descontraída de sempre. Haruhiro a invejava por isso. Yumi decidiu que vai tentar ser amiga da Mary-chan. Então Chihoro também vai. Ela disse que tentaria cooperar. Chihoro olhou para o chão, segurando seu cajado com força. Não tenho nenhuma confiança de que conseguirei, mas vou tentar fazer o que puder, eu acho. Ser amiga? Hanta franziu a testa ao máximo que pôde. Com a Mary? Isso não é possível. Quer dizer, vamos lá, você sabe que ela não tem a menor intenção de ser amigável, né? Moguzo baixou a cabeça. Mas as coisas estão um pouco difíceis do jeito que estão. Eu queria que ela ao menos nos curasse direito, sabe? Mary não apenas demonstrava falta de cooperação, havia também problemas com seu desempenho como curandeira. Como Moguzo havia dito, ela não os curava normalmente. Mais especificamente, ela deixava ferimentos leves sem tratamento. Mesmo que lhe pedissem para curá-los, não adiantava. Ou eram ignorados ou rejeitados categoricamente. Obviamente, se um ferimento afetasse sua capacidade de se mover, ou representasse risco de vida, ela o curaria. Mas eles tinham problemas com a disposição dela em deixar um camarada sofrendo. Manato não era assim. Sempre que alguém se arranhava, ele curava o ferimento imediatamente. Isso dava a eles a sensação de que mesmo que se machucassem um pouco, tudo ficaria bem. Eles não conseguiam se sentir seguros dessa forma com Mary. Temiam que quando realmente precisassem, Mary se recusasse a curá-los.
que os abandonasse. Só de pensar nisso, todos suavam frio. Então, enfim, Haruhiro olhou para cada um de seus companheiros, exceto Hanta. Ele o deixou de fora. Precisamos de uma relação de confiança, digamos assim, com a Mary. Se não começarmos construindo isso, não conseguiremos avançar. A Mary pode ter seus próprios motivos para agir da maneira como faz as coisas. E como não entendemos quais são esses motivos, talvez seja por isso que as coisas não estejam indo bem. Hanta zombou. Ela só tem uma personalidade horrível. Ela é doente, cara, doente mesmo. O que ela tem é síndrome de maldade congênita crônica. Não tem cura para isso. Mas nós precisamos de um padre, não é? Que tal, Haruhiro? Você pode ser o padre. Certo. Adeus, Mary. Problema resolvido. É isso aí. Nossa, como eu sou inteligente. Incrível. Boa ideia. Sinceramente, Haruhiro considerou essa opção, mas apenas como último recurso. Ele sentia que o trabalho de ladrão combinava com ele, espreitando sozinho para explorar o terreno e sempre buscando atacar o inimigo pelas costas. Ele queria continuar a evoluir como ladrão. Além disso, depois de conversar com Yumi ontem, ele havia percebido algo. Praia. Sim? Fomos eu, você e Moguzo que decidimos incluir Mary na festa, certo? E essa decisão foi um grande erro, por isso estou dizendo que deveríamos expulsá-la de uma vez por todas. Nós a incluímos no grupo, então Mary agora é uma de nós. Hanta parecia estar procurando uma resposta para aquilo, mas fechou a boca e ficou olhando para o chão, sem jeito. Escuta, eu entendo. Haruhiro segurou o pulso direito com a mão esquerda. Não é fácil de repente tratar alguém como um membro igual do grupo. E a Mary não está se ajudando em nada com o jeito que está agindo. Mesmo assim, se ficarmos atacando ela em grupo de 5 contra 1 o tempo todo, ela não vai conseguir se encaixar mesmo que queira. A Mary não é só uma máquina que anda por aí distribuindo magia de cura para nós. É verdade, né? Disse Yumi, levando um dedo ao queixo. Mary é fria com Yumi e com todos, mas talvez Yumi e todos também estejam sendo frios com Mary. Sim, Moguzo assentiu lentamente. Pode ser isso. Talvez, disse Shihoru, murmurando sem convicção, ela possa ser uma boa pessoa. Tipo, ela é uma tsundere, ou algo assim? De jeito nenhum. Hanta desviou o olhar. Nem pensar. Eu não apostaria nem 10.000 contra 1 nisso. Ela é uma mulher detestável e podre até a medula. Não importa o que você diga, minha opinião não vai mudar. Devemos cortar relações com ela. Aquele idiota do Haruhiro pode ser nosso sacerdote. Se eu fosse o nosso sacerdote, não importa o que acontecesse, eu não te curaria, Hanta. Quer dizer, você é um cavaleiro temido. O deus das trevas Sulhel e o deus da luz Lumiaris são inimigos, certo? Eu não sou tão bonzinho a ponto de curar meus inimigos. TCH, você está desqualificado como sacerdote. Desqualificado. Moguzo pode. Não, estaríamos em apuros sem um guerreiro. Tudo bem, Yumi. Faça você mesmo. Yumi quer seu cão-lobo, então ela não vai desistir de ser caçadora. Arg, que garota egocêntrica. E você, Shihoru? Acho que não seria um bom curandeiro. Tenho certeza de que se alguém se machucasse, eu entraria em pânico antes mesmo de conseguir curá-lo. Vocês são inúteis. Todos vocês. Completamente inúteis. Isso é desesperador. Esse é um grupo de pessoas que são naturalmente inúteis. Se for assim que vai ser, Hanta pigarreou. Se for assim que vai ser, só há uma opção. Até aquela mulher é melhor do que nada. Vamos torcer para que ela seja mesmo uma tsundere. Embora, se ela fosse uma tsundere, obviamente, o cara por quem ela se apaixonaria seria eu, sabe? Isso é meio, não tão ruim, eu acho. Obviamente, ela não iria lá por causa do Hanta, eu acho. Ah, cala a boca, Moguzo. Moguzo? O Moguzo acabou de me dar uma resposta espirituosa? Ei, sério? Não acredito nisso. Pronto, estava decidido. Uma política havia sido estabelecida. Eles tratariam Mary como uma deles, e ela se tornaria uma camarada. Eles poderiam discutir isso mais tarde. Se não superassem esse obstáculo primeiro, Haruhiro e seu grupo não conseguiriam prosseguir. Ainda assim, não parecia que teriam um caminho fácil pela frente. Mary estava à espera deles no portão norte, como de costume. Imaginando que tudo começava com uma saudação adequada, Haruhiro tentou um enérgico bom dia. Haruhiro apenas a cumprimentara. Era só isso que ele fizera, então porque ela o encarava com um olhar gélido. Nesse momento, Haruhiro sentiu como se ela estivesse zombando dele, debochando. Ele tinha certeza de que ela estava pensando vá se queimar, ou suma daqui, escroto. Depois de atormentar Haruhiro com seu olhar gélido, ela respondeu com um seco bom dia, e acrescentou, apresse-se vá. Eu vou atrás de você. As coisas continuaram nessa mesma linha. Mesmo assim, a caminho da cidade velha de Damuro, Yumi e Shihoru fizeram um esforço valente, tentando conversar com Mary várias vezes. Perguntaram-lhe onde morava, o que tinha comido no café da manhã e no jantar, há quanto tempo se tornará soldado voluntária. Não importava o ponto de vista, eram perguntas inofensivas, mas Mary nunca dava uma resposta direta. Respostas como, quem sabe? E comida não eram tão ruins, mas quando ela disparou um que diferença faz, Yumi e Shihoru não conseguiram continuar a conversa. Ela é uma adversária difícil. Bem, não, ela não é uma adversária. Ela é nossa aliada. Ela é uma de nós. Mesmo que não conseguissem iniciar uma conversa, ao menos queriam melhorar o trabalho em equipe. De manhã, tiveram sorte e encontraram um grupo de 3 goblins, então se prepararam para uma batalha difícil. Se conseguissem se unir para superar uma luta um tanto árdua, talvez vislumbrassem uma saída. O Moguzo, Hanta, cada um de vocês pegue um. Yumi e eu pegaremos o outro. Shihoru e Mary, deem cobertura a Hanta e Moguzo. Ele tentou discretamente pedir reforços a Mary, mas mesmo quando o golpe sombrio e o míssil mágico de Shihoru atingiram o inimigo, Mary simplesmente ficou parada. Quando Hanta sofreu um pequeno corte no braço esquerdo, ela o ignorou, mesmo quando ele gritou de dor exagerada. E quando Moguzo se assustou depois de um corte superficial abrir sua têmpora, ela gritou, não recue por algo tão trivial. Você é um guerreiro, não é? E foi só isso.
Droga, não se faça de superior. Você não está fazendo nada. Hanta chutou o Goblin para longe com força, entrou no espaço que se abriu, encurtou a distância e brandiu sua espada longa. Raiva. O Goblin guinchou quando a espada atravessou seu pescoço. Ele se debateu por um instante, até finalmente silenciar. As habilidades com espada usadas pelos cavaleiros temíveis, as artes das trevas da batalha, evitavam o combate corpo a corpo, preferindo atacar de fora do alcance do inimigo com táticas de ataque e recuo. O que ele fez ali não pareceu exatamente isso, mas tudo está bem quando termina bem. Agora só nos restam 2 inimigos. Não. Com um rugido, Moguzo passou de travar as lâminas com o inimigo para fazê-lo cambalear para trás com o vento, e em seguida, rapidamente, golpeou com sua espada. Com o crânio partido, o Goblin se desfez, restando apenas um. Mark em Park. Shihoru desenhou sigilos elementais com seu cajado, entoando um feitiço, e uma esfera de luz do tamanho de um punho atingiu o peito do Goblin. Já gritou. O feixe de luz do feitiço míssil mágico tinha aproximadamente a mesma força que um soco de um adulto. O Goblin perdeu o equilíbrio por um instante, mas isso criou uma brecha. Yumi avançou sobre o Goblin, tentando abatê-lo com seu facão. Limpador de pincéis. O Goblin foi pego de surpresa, mas conseguiu saltar agilmente para trás e para o lado, evitando o ataque. Agora suas costas estavam voltadas para Haruhiro. Então pensou Haruhiro, e seu corpo entrou em ação por conta própria. Sem hesitar, ele executou um golpe pelas costas. A adaga perfurou as costas do Goblin, como se tivesse se acomodado no lugar a que sempre pertencera, e então atravessou seu ventre. É exatamente essa sensação quando consigo. O Goblin tremeu violentamente enquanto a força lhe esvaía o corpo. Quando Haruhiro abaixou a ponta de sua adaga e a empurrou contra o Goblin com o ombro, a lâmina deslizou para fora. O Goblin caiu de bruços no chão, imóvel. Gualhahaha! Hanta gargalhou alto enquanto cortava uma garra do cadáver do Goblin. Nosso trabalho em equipe foi uma porcaria, mas com meu ataque abrindo caminho, ganhamos de lavada. É assim que eu sou incrível. Ficou tão previsível que é chato. Mas vamos lá, minha mão dói. Mary. Kyura. Mary ignorou completamente Hanta e caminhou rapidamente até Moguzo. Sentar. Certo. Ordenado a sentar-se como um cachorro, Moguzo baixou os quadris até o chão. Mary tocou sua testa, a nuca e, por fim, sua têmpora. Quando Moguzo fez uma careta, disse algo em voz baixa, mas Haruhiro não conseguiu entender o que era. Mary fez o sinal do hexagrama e entoou uma oração. Ó luz, que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre você. Cura. Se esperarmos até a batalha terminar, ela estará relativamente disposta a nos curar, né? Murmurou Haruhiro para si mesmo enquanto recolhia as bolsas dos Goblins. Dentro delas havia 2 moedas de prata e 2 pedras bonitas, além de algumas presas, engrenagens e outras pequenas coisas. Dependendo do preço das pedras, elas valiam cerca de 4 moedas de prata. Ei, Mary, você já terminou com o Moguzo. Me cure agora. O seu é apenas um arranhão. Não, não está. Olha, está sangrando. Mesmo que esteja parando agora, ainda está. Tente colocar um pouco de saliva nisso. Além disso, não se dirija a mim sem um título de respeito. Você vai me irritar profundamente. Eita. Era mais ou menos assim que acontecia, com ela relutante em curar Hanta com muita frequência. No entanto, Hanta tendia a fazer tempestade em copo d'água, então ele fazia um escândalo até por ferimentos leves. Manato podia parecer generoso, mas na verdade estava bastante nervoso. Ele só se sentia à vontade quando todos estavam em perfeitas condições, então tratou todos os ferimentos imediatamente. Talvez isso tivesse sido desnecessário. Ao refletir sobre o assunto, Haruhiro percebeu que Manato talvez tivesse exagerado. No caso de Hanta, ele sentiu que Manato tinha sido muito condescendente. Após remover os cadáveres dos Goblins, Haruhiro saiu e perguntou sem rodeios. Será que o problema está na maneira como você trabalha? Tipo, Mary, você tem algum método específico que definiu para o seu trabalho como curandeira ou algo assim? Ela respondeu bruscamente. Aquele, foi bem assustador. Eu gostaria que você parasse com isso. Haruhiro conseguiu se controlar e se recompôs para continuar. Bem, eu estava pensando, talvez existam diferentes tipos de sacerdotes, ou algo assim. Porque, bem, eu não sei muito sobre isso. Não tenho muita experiência. Mary estava prestes a dizer algo, mas então, talvez decidindo que seria esforço demais, suspirou. Em seguida, cruzou os braços e desviou o olhar para o lado. Quem sabe? Lá estava. O quem sabe, dela. Haruhiro ficou chateado. Você poderia me explicar? Eu sou um ladrão, então não sei nada sobre padres. Mas se eu ficar pensando, não entendo, nunca vou entender. E acho que isso não está certo, então. Essa é apenas a sua opinião. Eu acho que está ótimo assim. Não está tudo bem. Haruhiro respirou fundo apressadamente. Nada bom. Quase perdi a cabeça. Foi por pouco. Preciso me acalmar. Ela me deixa tão irritada. O que há com ela? Por que ela tem que ser tão teimosa? Respeitarei a sua privacidade e não tentarei aprofundar muito o assunto. Mas os nossos papéis em combate, o fluxo de trabalho, há coisas a considerar. Quero falar mais sobre esses assuntos em grupo. Se você não gosta do meu trabalho, por que não diz logo? Eu vou embora agora mesmo. Não é isso. Eu só quero. Então não temos problema nenhum aqui. Certo. Por favor, alguém me diga. Existe alguma maneira de me comunicar adequadamente com Mary? Talvez não. Certamente não me parece que exista. Depois disso, Yumi e Shihoru continuaram tentando conversar com Mary, mas foram frustradas todas as vezes. Haruhiro tentou iniciar uma conversa com ela diversas vezes, mas ela sequer respondia. Ao anoitecer, eles já haviam abatido 7 goblins.
O que ganharam foi de 2 moedas de prata e 5 de cobre por pessoa, o que era razoável, se quisessem pensar dessa forma. No entanto, Haruhiro não pôde deixar de se comparar com Renji, que havia tirado uma moeda de ouro para eles como se não fosse errar, e rangeu os dentes ao sentir uma pontada de dor. Mary saiu assim que recebeu sua parte, então os 5 comeram e depois foram para a taverna da Cherry. Tem muita gente aqui, né? A Yumi não quer beber álcool, então ela vai tomar suco. Eu também não quero álcool. Está muito animado aqui. Era a primeira vez de Yumi e Shihoru em uma taverna, então elas estavam muito ocupadas observando tudo e nervosas com a situação. Hanta agiu como um cliente habitual dizendo, ei meninas, calma, tá bom? É só uma taverna, nada de anormal. Vamos lá, sério, mas provavelmente as duas não estavam prestando atenção em uma palavra do que ele dizia. Logo a garçonete chegou, e cada um pediu uma bebida e pagou a conta. Haruhiro escolheu limonada em vez de cerveja hoje. Era uma bebida feita com limão e mel em água naturalmente gaseificada das montanhas Tenryū, e ele gostava bastante. O problema, na verdade, é com Mary, começou Haruhiro. Yumi respondeu, sim, com um aceno de cabeça. Yumi e Shihoru tentaram conversar muito com ela, sabe, mas ela não nos deu atenção. Shihoru a corrigiu rapidamente. Yumi, você quis dizer hora do dia, não ano, ponto. Mas Yumi apenas piscou, confusa. É mesmo? Yumi, ela tinha certeza de que era o ano. Então é isso. Era hora da data, né? Não tenho certeza, mas tenho certeza. Além disso, não é hora da data, é hora do dia, ponto. A Yumi errou de novo? A Yumi continua cometendo erros assim, né? Esta é a nossa única opção, disse Hanta, passando o dedo pelo pescoço. Isto. Precisamos nos apressar e fazer isso com aquela mulher. Isto, entendeu? Isto. Parecia que Hanta realmente gostava de fazer aquele gesto de decapitação. Talvez ele achasse que ficava legal. Se achava, estava ainda mais enganado que Yumi. Ah, disse Moguzo, olhando na direção da porta. Falando no diabo, como se costuma dizer, pensou Haruhiro. Era Mary. Mary tinha vindo à taverna. Foi breve, mas Mary lançou um olhar na direção deles. Eles tinham quase certeza de que ela os tinha visto. Ela fingiu que não, porém. Mary foi até o fundo do restaurante, sentou-se em um lugar vago no balcão. O que Hanta bateu na mesa. Que droga! Que atitude é essa? Estamos no mesmo partido, pelo amor de Deus. Normalmente, você pelo menos daria um aceno de cabeça na nossa direção. O problema com a Mary-chan é Yumi arqueou as sobrancelhas e fez beicinho, irritada, que normal não é exatamente uma definição para ela, sabe? Mas o que ela fez agora magoou um pouco o coração da Yumi. Shihoru esfregava os lábios repetidamente. Mas nós também não acenamos para ela nem nada. Acho que a culpa é dos dois lados, talvez. A Haruhiro coçou a nuca. É, mais ou menos. Tipo, a gente esperava que ela nos ignorasse e nos preparamos para isso. E aí, eis que, algo assim. Talvez não seja bom pra gente fazer isso também. Não me venha com essa conversa fiada. Por que precisamos nos preocupar tanto com os sentimentos dela? Veja, Hanta, você está agindo como se fosse por isso que todas nós, garotas, te odiamos, disse Yumi. Ah, cala a boca. Não quero ouvir uma garota com seios pequenos agindo como se pudesse falar por todas as mulheres. Não os chame de minúsculos. Pequenino, 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 pequenino. Murrug, gemeu Yumi. Hanta, não importa aonde você vá. Você nunca deixa de ser terrível, disse Haruhiro. Não é da sua conta, Haruhiro. Como se eu me importasse com a expressão no rosto de uma garota. As únicas partes que me interessam são os seios, a bunda, as pernas e os braços. Shihoru olhou para Hanta como se estivesse olhando para lixo. Você me dá nojo. Como pessoa. Que grosseria. Até o Hanta deve ter percebido que aquilo era ruim. Eu não olho só para os peitos, bunda, pernas e braços. Não me importo com a expressão, mas o rosto também é importante. Porque mesmo que você tenha um corpo gostoso, se o seu rosto for feio, eu não vou nem chegar perto. Que estranho, sinto que estou sendo encarado ainda mais agora. Por quê? Alguém acabou de... Moguzo apontou para Mary. Começou a falar com Mary. Ah, Haruhiro piscou. Você tem razão. Não era nada de surpreendente, mas foi inesperado. Além disso, o homem que conversava com Mary sorrindo era alguém que Haruhiro conhecia. Dito isso, eles só haviam conversado uma vez. Aquele rosto gentil, a armadura e a capa, aquela espada, suas vestes geralmente esbranquiçadas. Esse é o Shinohara de Orion. Orion? Hanta inclinou a cabeça para o lado. Nossa, você está falando sério? Se estamos falando de Orion, eles são um clã bem famoso. E espera, Shinohara. Se bem me lembro, ele é o mestre de Orion. Bem, não que isso importe. Quem se importa com o que aquela mulher faz? Ah, as bebidas chegaram. Vamos fazer um brinde. Um brinde. Saúde. CH Saúde, respondeu Moguzo. Ele foi o único que o fez. Haruhiro bateu sua caneca de madeira uma na outra, junto com as de Moguzo, Yumi e Shihoru, e então tomou um gole de limonada. Era doce, azeda e deliciosa. Ei, Arukun. Yumi puxou a manga dele. O que é um clã? A clã são... Haruhiro não sabia muito sobre clãs, mas eram grupos ou equipes que soldados voluntários formavam para alcançar algum objetivo. A maioria dos grupos era composta por 5 ou 6 pessoas, e ele ouvirá dizer que isso se devia ao fato de que a importantíssima proteção de um sacerdote, uma magia de fortalecimento, tinha como alvo no máximo 6 pessoas. No entanto, havia inimigos poderosos que 6 pessoas sozinhas não teriam chance de derrotar, assim como territórios inimigos perigosos nos quais não podiam entrar com apenas 6 pessoas. Existiam cenários que exigiam que vários grupos se coordenassem, e a estrutura de clãs aparentemente fora criada para facilitar isso. Existem também vários clãs famosos.
como os Berserkers e os Iron Knuckle, ou o clã Wild Angels, formado só por mulheres, por exemplo. Ah, é verdade. Orion também é famoso. Olha, Hanta gesticulou com o polegar na direção de Shinohara. Há 7 brasões em forma de X na capa dele, certo? Esse é o símbolo de Orion. Provavelmente existem alguns deles por aí. De fato, havia alguns clientes com a mesma capa que a de Shinohara espalhados por ali. Shinohara havia dito que eles frequentavam a taverna da Sherry com bastante regularidade. Haruhiro sempre teve a intenção de ir cumprimentá-los caso os encontrasse por ali. Talvez agora fosse a hora. Não quero interrompê-lo enquanto ele estiver conversando com a Mary. Isso pode esperar. Mas afinal, qual era a ligação de Shinohara com Mary? Shinohara parecia estar falando o tempo todo, com Mary apenas fazendo comentários curtos ocasionais e concordando com a cabeça, mas ela não parecia se incomodar com isso. Na verdade, pelo contrário, parecia até se desculpar. Por fim, Shinohara se afastou e deixou Mary para trás. Ela o observou por um tempo enquanto ele se afastava, depois olhou para baixo e tomou um gole de sua bebida. Hanta deu uma risada maliciosa. Aqueles dois estão fazendo isso. Não senti essa vibe, disse Haruhiro, hesitante. Ah, Haruhiro, você, meu amigo, está completamente cego. Não importa como você veja, era exatamente essa vibe que eles estavam tentando passar. Eles estão fazendo isso mesmo. 100% eu garanto. Vou conversar com Shinohara. Ei, seu desgraçado. Não me ignore. Você está me deixando triste. Enquanto pensava que Hanta podia ficar triste o quanto quisesse, Haruhiro começou a se levantar de sua cadeira, e então a taverna subitamente ficou barulhenta. O motivo ficou imediatamente claro. Soma. Ora, se não é o Soma. É Soma. 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 Os soldados voluntários gritavam todos o mesmo nome. Quem é Soma? Deve ser aquele cara. Um grupo de 6 pessoas acabou de entrar na taverna da Sherry. Ele é o que está na frente. Ele parecia ainda um jovem, mas era diferente dos demais. Muito diferente. Para começar, seu equipamento era único. Que armadura preta é essa que cobre todo o seu corpo, mas que lhe serve perfeitamente, parece incrivelmente leve e não tem nenhum ângulo. Provavelmente fora feito de inúmeras pequenas placas de metal encaixadas, mas uma luz laranja vazava de dentro dele aqui e ali. Piscava como se estivesse respirando. Ele usava uma saia longa e assimétrica, que parecia fazer parte da armadura e cobria a parte inferior do corpo. Mas isso só a deixava com um visual mais estiloso. A longa espada que ele carregava nas costas tinha uma lâmina curva. Se alguém não estiver completamente fascinado por essa obra de arte sinistra, porém bela, claramente não sabe do que está falando. A pequena espada pendurada em seu quadril também era incrível. Sinceramente, só ela já me bastaria. Eu a quero. O homem que carregava todas aquelas armas e armaduras que claramente estavam em outro nível, também tinha um rosto extraordinário. Ele tem traços marcantes. Não são especialmente masculinos, nem bonitos de uma forma mais neutra, não é bem assim, mas se ele olhasse para alguém com aqueles olhos amendoados, tão cheios de serenidade, intensidade e tristeza, acho que ninguém conseguiria manter a calma. Os homens e mulheres que seguiam Soma claramente não eram pessoas comuns. Um deles era um homem moreno com dreadlocks, olhos sampaku e uma armadura prateada tão radiante que chegava a cegar. Ele é enorme, pensou Haruhiro. Ele deve ser mais alto que Moguzo. Ele parecia ter uma constituição física robusta, mas, devido à sua cabeça pequena, dava a impressão de ser magro e esguio. O homem que caminhava logo atrás dele, em contraste, era bastante pequeno. Tinha um rosto infantil, mas olhos cheios de lúpulo. Sinto que serei amaldiçoado se cruzar o olhar com o dele. Será que o homem de braços longos demais, que estava ao lado do homenzinho era humano? Ele usava uma máscara aterradora, então era difícil ter certeza, mas Haruhiro sentia que ele era algum tipo de criatura. A armadura que ele vestia, que parecia ter metal e couro envoltos em todo o seu corpo, era normal. E a espada gigante com lâmina serrilhada presa às suas costas parecia perigosa. Ainda assim, quando Haruhiro olhou para as 2 mulheres que o seguiam, foi um alívio para os seus olhos, e sentiu como se seu cérebro fosse derreter. O grupo de Soma era composto por 4 homens e 2 mulheres, e ambas eram belíssimas. Uma delas era uma mulher mais velha e sensual com um ar de beleza fria. Usava algo parecido com um vestido de corte ousado que deixava entrever seus seios e pernas. Estava adornada com colares, anéis, pulseiras, um cajado da mais alta qualidade, uma espada curta e muito mais, mas nada parecia exagerado. Isso porque ela própria era tão deslumbrante que nenhum desses acessórios a ofuscava. A outra, de certa forma, lembrava um pouco Mary. Não que seus rostos fossem semelhantes, mas ela possuía aquela mesma beleza desumana. Seria ela uma jovem e bela garota ou uma mulher belíssima? Ela parecia ter a mesma idade que Haruhiro, mas ao mesmo tempo aparentava ser mais velha. Usava uma couraça com delicados desenhos esculpidos e, fora isso, estava pouco equipada. Contudo, possuía uma espada. Ela era uma guerreira? Guerreiras eram raras. Mas deixando isso de lado, que cabelo prateado deslumbrante. Não se parecia em nada com o cabelo de Renji. O cabelo dela parecia ter sido feito derretendo prata de verdade e transformando-a em fios. Seus olhos pareciam ter sido incrustados com safiras, e sua pele era normalmente branca. Era como neve. E não era só uma expressão, realmente parecia neve. Obviamente devia haver sangue circulando, por isso tinha um leve tom avermelhado, mas a pele dela estava radiante. Mary não é nada perto dela. Essa mulher não é humana. Quer dizer, ela tem orelhas pontudas. Aquele ali não é um elfo, sussurrou Hanta. Um elfo. Enquanto Haruhiro encarava fixamente a criatura a ponto de esquecer de piscar, ele repetiu as palavras como um papagaio. Uma elfa. O que é isso? Não sei, mas sei sim. Uma elfa. Certo. Ela provavelmente é uma elfa. Com um, e aí? Alguém correu até ele. Alguém tão barulhento só podia ser o Kikawa. Eis se não são Arushi, Hanta, Mogushin e o Mepi Ishiorum. Tudo bem?
Tudo bem? Estou ótimo. Ei, você viu, você está vendo agora? O Soma é incrível, não é? Nossa, eu não pensei que teria a chance de vê-lo. Que sorte! Nós somos todos muito sortudos. Com certeza. Ele parecia ainda mais agitado do que da última vez. Seria por causa do Soma? Kikawa, quem é Soma? O quê? Arushi, você não conhece o Soma? Sério? Você está brincando comigo. Isso não pode ser. O Soma é, sabe, o soldado voluntário número 1. O soldado voluntário dos soldados voluntários. Bem, em termos de habilidade, há quem discorde, mas em termos de prestígio, ele é o melhor, sem dúvida. É a primeira vez que eu vejo também. Ele é diferente. Tão diferente. Tão legal. Se eu fosse mulher, ia querer que ele me pegasse agora. Soma, eu te amo ou... isso é mentira. Não sinto nada tão forte por ele. Mesmo assim, ele é incrível. Eu aspiro a isso, sabe? Se eu tiver que ser como alguém, quero que seja como ele. E como? Os olhos de Hanta brilhavam. Se você é um homem, se você é um soldado voluntário, é isso que você tem que almejar. Droga, onde eu consigo uma armadura dessas? Eu quero usar. P para mim, Moguzo olhou para baixo e murmurou. Eu gostaria de um C-capacete. P armadura também, se possível. Aí, eu poderia fazer um pouco mais. Shihoru parecia aflita, mordendo o lábio inferior. Quero aprender mais magia. Magia que possa ajudar a todos. O que eu tenho agora não é suficiente. Yumi também quer uma armadura. Talvez ela devesse fazer algo a respeito, não é? Ela não é uma arqueira muito boa, então precisa ir para a linha de frente com frequência, sabe? Para mim. O que eu deveria dizer? Haruhiro ainda não conseguia desviar o olhar do grupo de Soma. Mas, para ser sincero, ele não queria se tornar como Soma, como Hanta e Kikawa se tornaram. Ele nem sequer estava convencido de que conseguiria diminuir a distância entre o grupo deles e o de Renji. É inútil aspirar a ser como alguém. Quando não há nenhuma chance de você alcançar essa pessoa, é simplesmente estúpido. Mesmo assim, isso não significava que ele achasse que as coisas estavam bem como estavam. Ele não achava. Haruhiro queria seguir em frente. Mesmo que não pudesse ser como Renji, subindo as escadas correndo, pulando 1 ou 2 degraus a cada passo. Ele tinha certeza de que conseguiria subir aquelas escadas devagar e com cuidado, um degrau de cada vez. Certamente era isso que Minato vinha tentando fazer. Eles poderiam seguir no seu próprio ritmo, fazendo com que o hoje fosse melhor que o ontem e o amanhã melhor que o hoje. Obviamente, apenas desejar que isso acontecesse não era suficiente. Ele precisava fazer alguma coisa. O que devo fazer e como? Ele deveria juntar dinheiro e aprender novas habilidades? Comprar bons equipamentos? Essas coisas eram importantes, mas havia mais do que isso. Minato disse que contava comigo. Isso significa o que eu estou pensando? Que ele queria que eu fizesse o que ele vinha fazendo. Basicamente, que eu me tornasse o líder do grupo. Posso fazer isso? Alguém provavelmente tem que fazer, eu sei. Mas tem que ser eu. Eu não quero fazer isso. Não quero carregar esse fardo. É muito incômodo. E o Minato? Ele escolheu fazer isso porque queria e estava feliz fazendo? Talvez não necessariamente. Talvez tenha sido difícil, e ele quis desistir, mas cerrou os dentes e nos arrastou junto. Como posso ter certeza de que não foi esse o caso? Mas... Kikawa passou o braço em volta do ombro de Hanta e começou a rir em certo momento. Ser capaz de fazer isso com o Hanta é impressionante. Eu não pensei que fosse conhecer o Soma. Ouvi dizer que a velha Ixao é o principal território dele, e ele raramente volta para a Alterna. Mas essa sou eu. Tenho tanta sorte que até me assusto comigo mesma. Não, na verdade não tenho medo de mim mesma. Ei, Kikawa, vamos fazer amizade com o Soma e a turma dele. Do jeito que estamos agora, a gente consegue. Você quer ir? Você vai? Hanta, nós vamos? Kikawa e Hanta estavam de pé ao mesmo tempo. Eles não poderiam estar falando sério sobre conversar com Soma, poderiam? Haruhiro se endireitou na cadeira, olhando ao redor da taverna. Soma e seu grupo estavam sentados em uma mesa perto do balcão, e uma multidão começava a se formar ali. Mary estava sozinho, bebendo algo alcoólico ou não. Ele não conseguia ver Shinohara em lugar nenhum. Será que ele tinha ido para outro lugar? Recostando-se em seu assento, Haruhiro bebeu sua limonada. Quando ergueu o rosto, seus olhos encontraram os de Yumi. Yumi inclinou a cabeça para o lado, como quem diz, aconteceu alguma coisa. Haruhiro balançou a cabeça como quem diz nada, e tomou outro gole de sua limonada. Bem, não é pouca coisa. Um líder, hein? Será que eu posso ser isso? Independentemente de poder ou não, enquanto respirasse, o tempo continuaria a fluir. Quando adormecesse, o sol nasceria. Quando chegasse amanhã, ele teria que ir à cidade velha de Damuro. Eles emboscaram 2 goblins, ferindo um com um ataque preventivo. Hanta e Yumi enfrentaram o goblin ferido, enquanto Moguzo e Haruhiro lutaram contra o ileso. O goblin ileso usava um capacete amassado e uma cota de malha rudimentar, e estava armado com uma espada danificada. Era um oponente bastante difícil, mas, dito isso, Moguzo era muito maior e tinha vantagem em termos de força. Parecia que ele deveria ter sido capaz de abrir caminho através da defesa, mas Moguzo não o fez. Por que não? Porque Moguzo estava com medo. É verdade que Moguzo não era tão imprudente quanto Hanta. No entanto, ele tinha bons motivos para ser cauteloso. O Goblin por acaso usava um capacete, então Haruhiro percebeu algo enquanto observava os dois. Com um capacete, você não morreria com um golpe leve na cabeça. No entanto, sem mesmo um golpe de raspão poderia causar ferimentos graves, então era impossível não ser cauteloso. Na noite anterior, Moguzo dissera que queria um capacete e uma armadura de placas. Não uma espada bastarda afiada e nova, ele queria equipamento de defesa. Com um equipamento que o protegesse melhor, ele poderia se lançar na luta com mais intensidade.
Provavelmente era isso que ele queria dizer. Haruhiro passava a maior parte do tempo pensando em como flanquear o inimigo. Ele não usava armadura, então cada ataque inimigo o assustava. Seria um exagero dizer que um único golpe poderia ser fatal, então ele os evitava com todas as suas forças. No entanto, Moguzo teve que enfrentar o inimigo em uma troca de golpes direta. Se Moguzo estivesse correndo por aí como Haruhiro, tudo teria virado uma bagunça total. Como seus papéis eram diferentes, Haruhiro não havia entendido isso. Ele não tinha visto nada. Não, ele não havia tentado ver nada. Moguzo! Haruhiro gritou para Moguzo, atacando o Goblin com sua espada. O duende se virou em sua direção. Haruhiro recuou. O duende hesitou por um instante. Um momento. O Goblin se virou bruscamente para encarar Moguzo, mas Moguzo já estava brandindo sua espada bastarda contra ele. A espada bastarda cravou-se profundamente no flanco do Goblin, mas criaturas vivas não morrem tão facilmente. O duende gritou, reagia e tentou brandir sua espada. Não vou deixar você fazer isso. Haruhiro atacou o Goblin por trás. A mão do Goblin que empunhava a espada. Mire na mão dele. No pulso. Tapa. Ele não conseguiu decepá-lo, mas sua adaga alcançou o osso e o Goblin perdeu o controle da espada. Moguzo grunhiu e girou sua espada bastarda. O Goblin gritou, tentando agarrar Moguzo. Haruhiro agarrou o capacete do Goblin com a mão esquerda, arrancando-o com toda a sua força, e então cravou sua adaga sob o queixo dele. Lá. Mesmo depois de tudo isso, o Goblin levou algum tempo para parar de se debater. Havia vidas em jogo. Ambos os lados estavam falando sério. Não havia nada mais mortalmente sério do que isso. Não havia a menor chance de ser fácil. Manato não tinha dito isso? Assim como eles não queriam morrer, os Goblins também não queriam. Eles os mataram, pegaram seus pertences, comeram e continuaram vivendo. Quanto ao outro Goblin, o de Hanta e Yumi, Shihoru o enfraqueceu com magia e Hanta desferiu o golpe final. Assim que a batalha terminou, enquanto Haruhiro recolhia as bolsas dos Goblins, Mary levou os 5 dedos da mão direita à testa, pressionando a sobrancelha com o dedo médio. Foi muito rápido. Quase perdi, mas ele conseguiu ver direito. Esse é o sinal do hexagrama. Manato costumava fazer isso depois que derrotávamos o inimigo. Estou um pouco surpreso. Ela não parece ser do tipo que faria isso. Mas pensando bem, eu não a conheço direito. Não sei nada sobre Mary. Nunca tentei aprender. Durante o intervalo da tarde, ele disse a Moguzo, ei, vou dar uma mãozinha. Moguzo, não importa se for barato, mas compre um capacete. Talvez procure também por uma armadura usada do seu tamanho. Mesmo que não encontre, veja quanto custaria para consertá-la. Isso nos dará uma ideia do preço. Sério? Mas, eu não podia. Acho que você não deveria pagar por isso, Haruhiro. Está tudo bem, de verdade. Por enquanto, isso aqui é tudo que eu preciso, disse Haruhiro batendo com a adaga. Se você não tiver todo o seu equipamento, é um problema para todos. Então, é do meu próprio interesse pagar, entende? A armadura de ferro é cara, não é? Se estivéssemos ganhando muito dinheiro, eu deixaria você cuidar disso, mas como não estamos, é um pouco demais esperar que você consiga pagar tudo sozinha. Falando assim, Ayumi concorda e Yumi deu um sorriso relaxado. Moguzo, se você comprar equipamento de proteção, Ayumi doa para a causa. Vamos todos procurar um capacete bonitinho juntos, tá bom? Shihoru levantou a mão hesitante. Nesse caso, eu também ajudarei. Não posso doar muito, mas posso contribuir com um pouco. Aconteça o que acontecer, você não vai tirar um centavo meu, entendeu? Só avisando, declarou Hanta. Tudo bem. Ninguém esperava nada de você, Hanta, disse Haruhiro. Então ele olhou de relance para ver a reação de Mary. Mary olhava para o horizonte, como se dissesse que não era da sua conta. Mesmo assim, será que era apenas imaginação de Haruhiro quando ele achou que ela parecia um pouco triste e solitária? Ocorreu-lhe que se pudesse da próxima vez, deveria observar Mary durante o combate. Ela fica apenas agarrada ao seu cajado, nunca avança, quase nunca nos cura, não tem motivação, basicamente fica parada ali. Era a impressão que ele tinha de Mary. Mas será que era mesmo verdade? Os primeiros Goblins que encontraram à tarde eram um grupo de 3, então as coisas estavam muito agitadas para que ele observasse o que Mary fazia em combate. Depois disso, eles não conseguiram encontrar nenhum grupo ou indivíduo Goblin que parecesse um bom alvo, mas na saída da cidade velha de Damuro, deram de cara com 2 Goblins. Eles estavam passando um pelo outro sem dar trégua, então tudo se transformou em uma confusão repentina. Shihoru e Mary, a equipe da retaguarda, nem tiveram tempo de recuar. Um dos Goblins atacou Mary. Ela deu um suspiro de espanto. Não fique aí olhando para o nada. Hanta deu uma trombada no Goblin, derrubando-o no chão. Sua vadia estúpida. Eu não estava olhando para o nada, ela retrucou. É verdade, não parecia que Mary estivesse olhando para o nada. O outro Goblin tentou pular em cima de Shihoru. Mary gritou, acertando-o com um golpe certeiro de seu cajado de sacerdotisa. Essa era a habilidade de autodefesa da sacerdotisa, esmagar. Era uma que Manato também havia aprendido, então ele tinha certeza de que funcionaria. Havia 2 inimigos, então eles estavam em uma boa posição desde o início. Enquanto Haruhiro observava as costas dos Goblins, ele ocasionalmente lançava olhares para Mary. Eu imaginei. A equipe não está ali só de enfeite. Ela aprendeu as técnicas adequadas de autodefesa. Ela não quer ir para a linha de frente, mas mesmo assim protegeu a Shihoru. Além disso, quando um Goblin se agarrou a Moguzo, dando-lhe uma cabeçada no queixo, Mary observou tudo atentamente. Logo em seguida, ela se virou, como se estivesse pensando. Ele está bem. Não precisa curá-lo. Mary está simplesmente parada ali? Ela não tem motivação nenhuma? Não é nada disso. Mary estava observando a situação de longe, tomando decisões sempre que um camarada se feria. Ela até usaria seu bastão se fosse preciso. Com a batalha terminada, Shihoru foi falar com Mary. Obrigada por mais cedo. Mary desviou o olhar dela.
Do que você está falando? Ela não precisa dizer isso desse jeito. Se ela simplesmente dissesse de nada ou sorrisse, todo mundo, meninos e meninas, gostaria da Mary. Não deveria ser difícil. Tenho certeza de que fazer isso também facilitaria a vida da Mary. Então, por que ela não faz? Depois que voltaram para a Alterna e venderam o saque, ele a chamou. Percebeu que ela estava prestes a ir embora sem avisá-los. Ah, Mary, espere um segundo. Mary coçou os cabelos, virando-se como se fosse um incômodo. Você ainda tinha algum assunto para tratar comigo? Como eu disse, você se assusta com qualquer coisinha. Estou começando a achar que você quer ser odiada. Mesmo assim, somos do mesmo partido, não é? Deve ser melhor ser querida do que odiada. Eu queria ter coragem de dizer isso para ela, mas não consigo. Se eu tentar me envolver demais com ela, a Mary provavelmente vai fugir. Tenho a impressão de que ela diria, chega, adeus, e sairia do partido. Eu não diria que é um negócio, mas você gostaria de vir jantar conosco? Depois podemos ir a um bar ou algo assim. Não, obrigado. Por que tanta educação? Mary olhou para baixo e para o lado, franzindo levemente a testa. Estaria com raiva? Parecia um pouco constrangida. Não há nenhum significado especial nisso. Ah, entendi. Desculpe incomodar você com uma coisa tão pequena. Eu não. Mary começou a franzir os lábios, mas parou, olhando para baixo e balançando a cabeça negativamente. Então ela disse, até logo. Provavelmente, a próxima palavra que ela ia dizer era amanhã. Para Mary, que sempre ia embora sem dizer uma palavra, isso era incomum. Ou teria sido incomum, mas, no fim das contas, nunca aconteceu. Parando apenas nessas duas palavras, Mary virou as costas para Aruiro e os outros. Mary costuma andar rápido, mas o jeito como ela estava andando era estranho. Parecia que ela estava ficando nervosa. Hanta zombou. Nossa, que mulher antipática. Sério mesmo. Sério. Moguzo acariciou o queixo. Era uma barba rala, mas ele estava deixando crescer. Sua barba está bem espessa, Moguzo. Sinto que hoje ela estava um pouco diferente. Yumi concordou com a cabeça. Ela estava diferente hoje, né? A Mary-chan de hoje estava um pouquinho fofa. Mas é só uma vaga impressão que a Yumi teve, sabe? Hanta lançou um olhar de soslaio para Yumi. Não fique chamando tudo de fofo, fofo, fofo. Seu fofo abrange uma gama tão ampla de coisas que eu nem sei mais o que significa. Eu não preciso de alguém como você para me entender, Hanta. Eu não quero que você me entenda. Isso não tem a menor graça. Assim que conseguiram acalmar Yumi e Hanta, foram procurar um capacete para Moguzo. Havia uma loja no mercado que vendia capacetes de ferro usados, e um tipo chamado barbute era barato. Os barbutes eram forjados a partir de uma única chapa de ferro, por isso eram tão baratos quanto simples. Tinham o formato do dedão do pé e quando usados deixavam os olhos, o nariz e a boca expostos através da abertura em forma de T. À primeira vista parece que cairia facilmente, mas tem couro enrolado por dentro, então acho que não, pensou Aruiro. Hanta insistiu teimosamente em negociar o preço, e eles conseguiram um barbute que serviu perfeitamente para Moguzo, mesmo estando todo arranhado e amassado, por 18 pratas, quando o preço original era de 42 pratas. Desse total, Aruiro pagou 3 pratas, Yumi e Shihoru 3 pratas cada, e Moguzo pagou 8 pratas. Enquanto comiam em uma barraca, Hanta disse, bem, eu investi 24 moedas de prata, entenderam? É melhor vocês serem gratos, e estufou o peito orgulhosamente, o que fez Yumi e Shihoru franzirem a testa. Aruiro também ficou horrorizado, mas pensando bem, Hanta talvez tivesse razão. Provavelmente só o descarado Hanta conseguiria pechinchar tanto. 24 moedas de prata talvez fosse um exagero, mas eles provavelmente economizaram umas 10 graças a Hanta. Sim, obrigado, Hanta disse Aruiro seriamente. Hanta piscou surpreso e disse, "Se claro", depois olhou para baixo. "Se contanto que vocês entendam. É o meu mérito? Meu valor? Meu verdadeiro mérito? Algo assim, enfim. Já que vocês costumam me menosprezar, levem isso a sério para futuras referências. Sério, eu imploro, de verdade." Bem, não, eu não vou implorar. Eles tinham planejado dar uma olhada nas armaduras depois de comerem, mas já estava tarde, então foram à taverna. Mary não parecia estar lá. Aruiro a havia convidado, então isso pode ter feito com que ela decidisse não aparecer esta noite. Aquela mulher é realmente sem graça. Ela é pior até que a Yumi, murmurou Hanta. Ele parecia estar ressentido porque Mary não tinha dito uma única palavra de agradecimento depois que ele a ajudou. Quer dizer, ela nem consegue dizer um olá decente, ou um obrigada, ou um desculpe. Ela é um caso perdido. A aparência é a única coisa que ela tem a seu favor. Só a aparência. Mas a aparência dela é de primeira. Bom, ela não chega aos pés daquela elfa do grupo do Soma. Mas, gaguejou Moguzo. Ele ainda usava seu barbute. Parecia que ele gostava bastante dele. Não vai ser fácil beber nesse negócio, pensou Aruiro. Antes, quando ela me curou, ela pediu desculpas. Mary-san pediu. Não minta, Moguzo. Como se ela fosse capaz de fazer isso. É verdade. Foi quando eu bati a cabeça. A mão da Mary-san tocou no ferimento e eu gemi de dor, então ela pediu desculpas. Sim, isso aconteceu mesmo. Aruiro também se lembrava. Ele não tinha conseguido ouvi-la, mas Mary definitivamente tinha dito algo para Moguzo naquela hora. Entendo. Foi um pedido de desculpas. Ela também me protegeu, Shihoru assentiu. É difícil se aproximar dela, mas não acho que ela seja má ou insensível. Ela não é esse tipo de pessoa. A Mary-chan também é uma gracinha, sabia? Acrescentou Yumi. Então, eu estava observando Mary com mais atenção hoje, disse Aruiro, e ele descreveu aos outros o que havia observado em combate.
Mary estava se esforçando para cumprir seu papel à sua maneira. O problema era que ela não lhes dizia o que pensava, não falava com eles de forma gentil e tinha problemas de atitude. Foi por isso que eles a interpretaram mal. Bem, isso é apenas uma possibilidade, mas se entendermos o método da Mary, acho que podemos aproveitá-la bem. Mesmo assim, não tenho certeza se isso é suficiente. Qual o problema? Hunter tomou um gole de cerveja e bufou com desdém. Se aquela mulher está fazendo o trabalho dela, como você diz, não tem problema nenhum. Embora eu não esteja convencido de que ela realmente esteja. Se você se sente assim, Hunter, já é um problema. Será que o que eu sinto importa para vocês? Vocês sempre me ignoram, não é? Não fique emburrado. Não estou fazendo birra. Só estou dizendo a verdade. Aquela vaca é uma forasteira no partido, mas eu não sou muito diferente nesse aspecto, né? Será que Hunter estava se sentindo assim? Ele nunca tinha percebido. E não era só Mary, Haruhiro também não estava olhando para Hunter. Será que era isso que significava? Pensando bem, o Hunter também é humano. Se o tratassem mal, ele não ficaria bem com isso. Nesse caso, talvez ele devesse ter tentado mudar a forma como falava e agia. Parecia que ele estava recebendo exatamente o que merecia. Mesmo assim, mesmo que você dissesse para alguém mudar a personalidade, não era algo que pudesse ser mudado tão facilmente. Mesmo como está agora, Hunter tem alguns pontos positivos. Bem, pelo menos não nenhum. Foi mal, Haruhiro baixou a cabeça. Desculpe, Hunter. Serei mais cuidadoso no futuro. É isso aí. É melhor você ter mais cuidado, seu idiota. O termo idiota foi desnecessário. Qual o problema em chamar um idiota de idiota, seu idiota? Cara, Haruhiro coçou a nuca. Ele nem conseguia ficar bravo naquele momento. O que é Hunter, uma criança? Com certeza era. Talvez fosse melhor não dar atenção a cada pequena provocação e simplesmente deixar para lá. Pensando bem, Manato lidou com ele dessa forma. Enquanto suspirava e olhava ao redor da taverna, uma capa de Orion chamou a atenção de Haruhiro. Era Shinohara. Ele estava subindo as escadas para o segundo andar. Vou cumprimentar o Shinohara-san, disse Haruhiro. O quê? Deixa eu adivinhar. Haruhiro, você está tentando entrar em Orion sem o resto de nós, não é? Hunter exigiu. Eu não vou deixar você fazer isso. Eu vou também. Bem, não tenho nenhuma intenção de fazer isso, mas claro, você pode vir comigo. Então eu também. Se vocês todos forem, talvez a Yumi vá também. Bem, então eu também. Seria um pouco estranho ser o único a ficar para trás. Haruhiro tinha suas dúvidas se deveriam fazer aquilo daquela maneira, mas os 5 subiram as escadas juntos. Shinohara os viu antes que Haruhiro pudesse chamá-lo e se levantou. Ei, Haruhiro-kun. Faz tempo, hein? Esses são seus camaradas? Nossa, eu só encontrei esse cara uma vez, e ele se lembra de mim. Isso é incrível. Ei, espera aí, quase todo mundo sentado perto do Shinohara faz parte de Orion. Deve ter mais de 20 não, 30 deles. A maioria é homem, mas talvez 1/3 seja mulher, e todos estão usando a capa de Orion. Esse sim. Ter prazer em te ver. Venham por aqui, por favor. Hayashi, você poderia arranjar alguns lugares para eles? Certo, Shinohara-san. O homem de cabelo curto e olhos amendoados a quem ele chamava de Hayashi trouxe algumas mesas e cadeiras de perto dali. Junte-se a mim aqui, disse Shinohara. Ele sentou-se em uma das cadeiras ao redor da mesa que Hayashi trouxera, e Haruhiro e os outros fizeram o mesmo. Os membros da Orion não ficaram boquiabertos, simplesmente continuaram conversando baixinho entre si. Eles são educados demais, agradáveis demais, pensou Haruhiro. Mesmo sem terem feito o pedido, as bebidas chegaram para eles. Esqueçam o Guzo e o Michihoru. Até Hunter estava quieto e manso como um cordeiro. Orion é incrível, pensou Haruhiro. E aí, Haruhiro-kun, como vai? Parece que você ainda não comprou seu distintivo, mas já está se acostumando com o estilo de vida? Como você sabe que eu ainda não comprei meu crachá? Sempre me interesso pelo que os novatos andam aprontando. Vocês frequentam a cidade velha de Damuro, não é? Parece que algumas pessoas começaram a chamar vocês de matadores de goblins pelas costas. Estivemos atacando apenas goblins esse tempo todo, então tudo bem. Shinohara fez uma pausa por um instante, depois ajustou a postura. O que aconteceu com seu camarada foi lamentável. Sim, Haruhiro baixou os olhos para a mesa, cerrando os punhos. Ele até sabe disso, hein? Bem, talvez seja assim mesmo. A Alterna lhe parecerá imensa a princípio, mas na realidade era um espaço fixo com tudo compactado dentro dele. O mundo ocupado pelos soldados voluntários era uma porção ainda menor disso. Se eles não se esforçassem muito para esconder, notícias sobre praticamente qualquer coisa se espalhariam num instante. Talvez eu devesse me lembrar disso. Quer dizer, eu também fiquei muito decepcionado com isso, disse Haruhiro. Ele era um cara ótimo. Pode parecer presunçoso da minha parte dizer isso, mas eu sei o que é perder um camarada, disse Shinohara a ele. Eu também já passei por isso. Eu entendo. Isso é. Por favor, nunca se esqueçam dessa dor, disse Shinohara, olhando para Haruhiro e os outros. Seus olhos estavam serenos, mas repletos de uma profunda tristeza. Mesmo carregando essa dor, vocês ainda podem seguir em frente. Quero que gravem isso profundamente em seus corações. Além disso, quero que valorizem os companheiros que têm agora. Valorizem o tempo que passam com eles. Porque uma vez que passe, jamais voltará. Sem dúvida, vocês terão arrependimentos, mas por favor, esforcem-se para deixar o mínimo de arrependimentos possível. Enquanto ouvia Shinohara falar, Haruhiro inconscientemente levou a mão ao peito. Valorize os camaradas que tenho agora. Se ao menos ele tivesse feito mais para valorizar Manato enquanto ele estava vivo. Se ao menos ele tivesse feito mais para entender Manato. Contudo, isso já não era possível. Essa era mais uma razão para ele valorizar o tempo que tinha com os camaradas que tinha agora, para não se arrepender depois.
Não dá para saber quando eu mesmo poderei morrer. O mesmo aconteceu com Moguzo, com Hanta, com Yumi, com Shihoru e até mesmo com Mary. Ele não queria ficar pensando em como deveria ter feito isso ou aquilo de forma diferente se alguém morresse de novo. Não quero que nenhum de nós pense nisso. Shinohara-san, gostaria de pedir seu conselho sobre algo. O que seria isso? Espero poder te ajudar. É sobre a Mary. Ontem, você foi lá e falou com ela, né? Você sabe que a Mary também está no nosso grupo agora, certo? Sim. E quanto a ela? Queremos que você nos conte. Sobre a Mary. Qualquer coisa que você saiba. Talvez eu esteja procurando a pessoa errada, mas não acho que ela nos contaria por conta própria, mesmo que tentássemos obrigá-la. Shinohara bateu na mesa apenas uma vez com o dedo indicador. Em vez de mim, Hayashi é a pessoa certa para conversar sobre isso. Ele estava em uma festa com ela uma vez. Haruhiro olhou para a mesa ao lado, onde Hayashi estava bebendo um drink. Hayashi percebeu o olhar de Haruhiro e fez uma reverência silenciosa.